por, né, ter aceito esse convite que Marcel fez e trazer para a gente o curso de uma forma que a gente tenha uma uniformidade, né, no conhecimento sobre a técnica, visto que a gente tem no nosso grupo, todos que frequentam lá o laboratório, diversas formações, né, desde biólogo, engenheiro, químico, nutricionista, e a gente acaba tendo que identificar que as pessoas são usuárias, né, fazem, mas evidentemente em qualquer variação que tenha de métodos, de protocolos, as pessoas travam e não conseguem, né, entender, interpretar e entender as mudanças que tem que acontecer dentro do método. Então, a gente viu essa necessidade, já vinha há um bom tempo, né, Juliana sinalizando que a gente precisava começar a fazer isso com todas as técnicas que a gente utiliza, né, nos nossos projetos. Então, a gente está iniciando aqui e a gente divulgou de maneira ampla, né, ainda que a gente não tenha feito inscrição, por isso a gente vai fazer essa ficha hoje para a gente começar, né, nos próximos, profissionalizar até isso e, de repente, né, ser uma forma também da Magtech trabalhar, né, com essas possibilidades de curso. Eu acho que é super válido. Então, eu agradeço, né, ao Marcel, em nome da Magtech, de poder trazer João, agradeço ao João, à Bruna, que eu já soube que trabalharam juntos, né, no mesmo laboratório. Espero que todos que tenham aqui, os convidados, aproveitem bem. Eu acho que depois vai poder fazer perguntas, né, Marcel, para que a gente, de repente, identifique aí a individualidade de cada um que queira trazer, né, para os seus projetos. E espero que a gente tenha uma manhã rica. Ótimo, obrigado, Pri. Só dando um complemento aqui mais técnico de qual é o formato que a gente vai fazer. Justamente a proposta é essa, de uniformizar esse conhecimento, por mais que espectroscopia de absorção, quando a gente já fala só o UV-Vis, né, sem nem entrar na emissão, todo mundo acha que é relativamente tranquilo. De fato, na prática, é relativamente tranquilo. Mas me preocupa que, às vezes, as pessoas estão só apertando o botão, preparando solução e não sabem o que está fazendo, né? Como a Priscila colocou, pega um protocolo pronto, sabe reproduzir, mas tem que mudar uma coisinha, não sabe, não entende os conceitos que estão por trás. Então, a ideia é justamente isso. Essa é a primeira, a gente pretende fazer com uma certa periodicidade, mas ainda não temos aí um cronograma. A Ashley vai pôr no chat um link para colocar registro de nome, e-mail e tudo mais, que aí nos próximos a gente pode criar um mailing list, mas a gente vai estar sempre divulgando no Instagram do Laboratório de Nanotecnologia Biofuncional e no Instagram da Magtech também. Igual a gente fez hoje, deixando o link, quem quiser pode participar. Pode ser que numa próxima a gente pode fazer uma inscrição. A ideia é nunca ser cobrado aqui, mesmo que tenha a empresa por trás, é uma coisa que a gente vê como um retorno para a sociedade, até da formação de todo mundo que acompanha a empresa e tudo mais, e divulgar esse conhecimento mesmo. Mas fazer de uma forma mais organizada, né? Tem a possibilidade até de, futuramente, a gente colocar isso um pouquinho mais formal, de que a gente pode emitir certificado pela empresa, a gente já fez isso no passado, então nos próximos a gente pode pensar, talvez até nesse, não me comprometo hoje com isso, mas como a gente vai fazer uma listinha aí, a gente pode pensar se depois a gente manda o certificado por e-mail. Agradeço aí pelo interesse, temos aqui por enquanto 25 pessoas, mas estou vendo que tem entrado outros. Alguns são obrigados, porque são do laboratório, mas eu vi que tem carinhas aí que não são obrigados e estão aqui também, né? O João vai apresentar, a gente pensou, colocou 2 horas, mas a gente pensou numa apresentação de cerca de 1 hora, né, João? E aberto para dúvidas e interações. Pode ser uma coisa um pouco mais orgânica, mas a gente tem a preocupação de, se ficar interrompendo para fazer pergunta, talvez é algo que ainda vai ser explicado. Então, eu sugiro que ou anote a pergunta no paralelo e a gente deixa para o final, ou vai pondo pergunta no chat, que a gente vai vendo a pertinência de qual momento entrar com a pergunta. E eu sugeri para o João que, como é um conteúdo denso, tem aqui tanto absorção quanto emissão, de talvez a gente fazer um intervalinho ali entre os dois e abrir uma sessão de perguntas para absorção e depois a sessão de pergunta para emissão, para não ficar muito confuso. Tá bom? João, obrigado aí por estar tomando frente aí, de você, mais que ninguém, tem essa expertise e formação nessa parte de espectroscopia.
Oficialmente também bem-vindo aí à MagTech, que é um primeiro evento que você está participando formalmente, né? Porque desde que você entrou, está mais nos bastidores aí das demandas e apagar os incêndios das mil coisas que a gente tem para fazer. Obrigado aí pela contribuição. Fica à vontade. Eu que agradeço. Agradeço o Marcel, agradeço a professora Priscila pelo espaço. Eu sempre gostei muito, desde a graduação, na pós-graduação também, de me envolver com essas atividades assim mais relativas à educação, treinamento, tudo mais. Eu sempre gostei dessa parte assim de ensinar o que eu sei para os outros, e eu sempre tive prazer de aprender para poder ensinar. Então, acho que é uma forma de fechar o ciclo todo, sabe? Então, eu vim do mesmo laboratório que a Bruna, né? A gente trabalhou muito tempo junto, alguns bons anos juntos lá no laboratório de fotoquímica, na UFRJ, e foram alguns anos, assim, no dia a dia, na rotina, estudando e mexendo com espectroscopia. Então, é um prazer para mim estar aqui e poder explicar um pouquinho desses assuntos para vocês. O curso de hoje é sobre espectroscopia de absorção UV-Vis e espectroscopia de emissão de fluorescência, e eu vou me esforçar o máximo possível para poder desmistificar esses assuntos e tornar eles o mais claro possível para vocês. E também estou super aberto para tirar dúvidas e tudo mais. E só reforçar antes de você começar, porque a Ashley colocou Claro. aí no chat. Aí todo mundo que estiver presente puder abrir e preencher para a gente criar esse mailing list. Beleza. Como o Marcel falou, é um curso denso, né? Porque são técnicas que envolvem muitos conceitos por trás. Então, eu trouxe um sumário aqui de tudo que eu vou estar falando ao longo do curso, e eu vou tentar fazer uma pausa ali, vou perguntar para vocês se após eu terminar de falar sobre a espectroscopia de absorção de UV-Vis e tudo que está relacionado a ela, mais ou menos aqui, depois que eu falar dos solventes, eu vou perguntar se vocês estão com alguma dúvida, e aí a gente faz essa quebra e depois eu continuo na fluorescência. Mas espectroscopia envolve muita coisa, envolve a gente entender as bases da interação da luz com a matéria, entender o que é o fenômeno de absorção luminosa, entender o que é esse tal desse diagrama de Jablonski, que é uma ferramenta importantíssima para a gente entender essas técnicas. Eu vou falar sobre emissão luminosa, explicar o conceito de espectroscopia em si, o que ela é, as técnicas que estão associadas. Então, tem a espectroscopia de absorção UV-Vis, mas existem muitas outras. E aí, dentro de UV-Vis, é muito importante a gente entender o conceito de lei de Lambert-Beer, saber o que são e como preparar a curva de calibração, entender a noção de absortividade molar, saber selecionar o recipiente, né, as cubetas, onde a gente vai estar fazendo a nossa análise, entender que tipo de solvente é mais adequado para a amostra que a gente está querendo analisar. E já dentro da espectroscopia de emissão de fluorescência é um mundo também. Então, existem muitas coisas que acontecem lá dentro. A gente tem que estar atento ao efeito filtro, a gente tem que saber entender o que está acontecendo no formato dos nossos espectros de emissão. O que são também, o Marcel me pediu para trazer uma explicaçõezinha sobre isso, porque dependendo do projeto que a pessoa trabalha, ela pode também se deparar com espectros de excitação, o que eles são, para que serve. E aí existem algumas regrinhas, e eu vou trazer só duas sessõezinhas assim, mais importantes que eu julguei dentro de emissão de fluorescência, que é a tal da regra de caixa, que rege muita coisa dentro de fotoquímica, fotofísica, e vou falar um pouquinho de rendimento quântico de fluorescência, mas existem muitas outras coisas associadas, assim, muitas particularidades dentro de cada técnica. Então pode ser que aqui dentro não esteja exatamente a dúvida de vocês, mas esteja relacionado a algum desses assuntos. Então, assim, fiquem abertos não se sintam inibidos de perguntar nem nada. Eu estou aqui para ajudar. Bem, o que é a interação da luz com a matéria? Se a gente olhar ao nosso redor, em casa, na rua, no trabalho, a gente vai ver um monte de objeto colorido, né? E eles são coloridos por um motivo. Então, a gente tem um monte de corante no nosso dia a dia, seja em tecidos, né, nas roupas, nos alimentos, em obras de arte, em sinalizações na rua. Então, corantes, pigmentos são materiais que são muito utilizados pela nossa sociedade, né, hoje em dia. E existem também corantes que são funcionais, então servem para tratamentos de saúde, que estão associados a N questões. Então, entender as bases da interação da luz com a matéria está na base de qualquer desenvolvimento de química de materiais hoje em dia. Então, é super importante a gente entender isso.
E existem fenômenos de luminescência que estão associados a corantes e pigmentos, tipo fluorescência, fosforescência, que também estão super presentes no dia a dia, seja como uma curiosidade, seja como alguma aplicação tecnológica mesmo. Ainda existe também fenômenos de bioluminescência, que é uma coisa muito linda que a gente observa na natureza, que alguns seres vivos são capazes de produzir luz própria, e a base disso também é fotoquímica. E tem a quimiluminescência, né, que é o análogo químico, né? Existem reações químicas que o produto da reação, um dos produtos da reação é luz. Então, a luz e a matéria são entidades na natureza, né, por assim dizer, que estão toda hora se intercambiando, né, trocando. Então, nos alimentos que a gente come vão ter substâncias coloridas. Aqui, por exemplo, nesse caso que eu trouxe das uvas, né, são as antocianinas que trazem a cor das uvas. Tem o índigo, que é um produto natural, né, extraído de uma planta, uma árvore, e desde muitos séculos atrás a gente já, enquanto, né, sociedade, a gente já extraía esse pigmento para poder tingir tecido e para poder também fazer arte e tudo mais. Tem um monte de classe de corantes na natureza, então os carotenoides, por exemplo, nas cenouras, beterrabas, essas coisas, que são importantíssimos em termos de saúde também. Então, assim, existe muita questão nesse universo, né, de corantes. Então, para a gente entender um pouco mais sobre luz, sobre cor, também é fundamental a gente entender um básico da física óptica, né? Entender um pouco sobre o espectro eletromagnético. Então, a luz nada mais é do que, e quando falo luz, eu me refiro a luz, especificamente luz visível, a luz nada mais é do que uma oscilação no campo eletromagnético. Então, aqui nessa animação, nesse GIF, a gente está vendo o campo elétrico oscilando com o tempo e o campo magnético, que é ortogonal, né, ele faz 90 graus, oscilando também perpendicular ao campo elétrico. Isso é uma radiação eletromagnética, e a luz é exatamente isso. Então, são ondas que se propagam através desse campo no espaço, e a depender da distância, né, entre os picos, a gente vai ter energias diferentes. Por quê? Diferentes regiões do espectro eletromagnético vão fazer coisas diferentes com a matéria, vão interagir de formas diferentes com a matéria. A luz visível é uma porção bem pequenininha que compreende essa faixa, né, de 400 até 700 nanômetros, que é o que a gente, né, seres humanos, consegue enxergar. E existe essa relação inversamente proporcional entre a energia da radiação e o comprimento de onda dela. E aqui em cima é uma constante, né? A constante de Planck multiplicada pela velocidade da luz no vácuo. Então, na verdade, só o que está variando é o comprimento de onda, porque constante vezes constante continua sendo uma constante. Quanto menor o comprimento de onda, como a gente tem isso aqui no denominador, maior vai ser a energia. Então, a luz azul, violeta, ela é mais energética do que a luz vermelha, por exemplo. E essa tendência, ela se repete por todo o espectro. Então, a luz ultravioleta, ela é muito mais energética do que a luz visível. Os raios-x são mais energéticos do que a luz ultravioleta. Raios gama, mais energéticos ainda. E cada parte do espectro eletromagnético interage com a matéria de alguma forma diferente. Então, essa porção aqui do UV visível é responsável por provocar transições eletrônicas em átomos e moléculas, então mexe com essa questão dos níveis de energia dos elétrons. Os raios-x também mexem com a questão de níveis de energia de elétrons, mas mexem com elétrons mais internos, mais próximos ao núcleo ali do átomo. Raio gama já mexe com o arranjo nuclear, então mexe com o arranjo que os prótons e os nêutrons estão dentro da matéria, dentro dos átomos. O infravermelho está ligado à questão da vibração molecular, vibração e rotação molecular. As microondas também promovem rotações moleculares, ondas de rádio. Então, assim, cada região faz alguma coisa diferente, interage com a matéria de uma forma diferente. E entender isso é fundamental, para a gente saber escolher o tipo de técnica adequado para estudar e sondar o que a gente quer, né, estudar. E a absorção luminosa, né, agora falando de luz visível, é esse fenômeno que ocorre toda hora ao nosso redor e acontece quando uma molécula capta a energia da luz, fazendo com que os seus elétrons, né, como eu estava falando no slide anterior, passem de um nível de energia para o outro, saiam do seu estado fundamental e vão para estados de energia mais altos, que a gente chama de estados excitados. Então, um exemplo super clássico e fácil da gente visualizar é a clorofila, né? Se a gente está na natureza, numa floresta, ou, sei lá, debaixo de uma árvore no meio da rua, a gente vai ver que as folhas, né, da planta são verdes. E são verdes por um motivo, porque tem um pigmento ali, que é a clorofila, e a clorofila, ela é responsável por absorver principalmente luz na região azul e na região vermelha do espectro eletromagnético.
Então, como ela está meio que comendo um pedaço, né, do espectro visível, o que ela não absorve é o que atravessa a folha ou reflete a folha e a gente consegue enxergar. É o que os nossos olhos captam. E aí por isso que a gente vê as plantas sendo verdes, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas eletromagnéticas estão fazendo o que com essas moléculas? A gente tem que lembrar, quando a gente pensa em moléculas, aqui a gente está com essa representação de bolinha de bastão, só que as moléculas, elas são um amontoado de carga elétrica, né? Tem os núcleos ali segurando as nuvens eletrônicas e as próprias ligações químicas são, né, densidades eletrônicas. Então, quando a gente coloca as moléculas na presença de campos eletromagnéticos oscilantes, a gente promove com que essas nuvens eletrônicas se rearranjem. Então, é isso que faz com que a matéria consiga interagir com a luz e a luz com a matéria, porque quando uma nuvem se reorganiza, ela pode emitir luz. Ou então, quando uma radiação atravessa essa densidade eletrônica toda, essa densidade eletrônica, ao mudar, ela vai roubar essa energia para poder mudar. Então, é meio que, de forma muito simplificada, é meio que isso que está acontecendo com que a matéria e a luz consigam interagir. E aí, aqui, ainda usando a clorofila, quando a gente tem essas transições, né, entre níveis de energia diferentes, níveis eletrônicos diferentes, a gente tem como quantificar isso. A gente quantifica isso através da espectroscopia. Então, aqui a gente tem o espectro de absorção da clorofila A, e a gente observa que ela tem um máximo de absorção aqui na região do violeta e do azul do espectro eletromagnético, que é essa região entre 400 e 450 nanômetros. Ela não absorve bem na região de 500 nanômetros, que é justamente a região do verde, e ela absorve também aqui, tem um pico de absorção na região do vermelho. Então, fica claro aqui porque, olhando para o espectro, né, por que as plantas são verdes, né? Justamente porque a clorofila não é muito boa em absorver luz verde. E aí isso tem outros N motivos, porque a gente poderia dar uma aula só sobre clorofila, mas não é o foco de hoje. E como eu estava falando, quando a gente está falando de absorção luminosa, a gente está falando entre transição eletrônica, né? A transição eletrônica em molécula, mas é uma transição eletrônica. Então, essa região aqui, ela é menos energética do que essa, né? Por conta daquela equação da energia que eu tinha mostrado para vocês. Essa diferença entre o estado fundamental e os estados excitados é justamente a energia que cada região do espectro está fornecendo. Então, como os níveis de energia eles são quantizados, porque a natureza, né, nessa escala, ela não é energeticamente contínua, ela funciona meio que em degrauzinhos de energia, essa banda de absorção, ela promove a excitação de uma determinada nuvem eletrônica de um nível para outro. Essa outra banda aqui já está dizendo para a gente informação sobre uma outra transição, de um estado fundamental para outro estado excitado de uma energia diferente. E se a gente fosse pensar dessa forma, não era para o espectro ser assim, né? Uma coisa meio gordinha, uma montanhazinha, uma banda. Era para ele ser uma linha, né? Já que a gente está falando de transição de um nível para o outro. E eu estou falando para vocês que a natureza funciona de forma quantizada. Mas a gente já vai entender por que os espectros têm esse formato característico que eles têm e por que eles não são, né, esses espectros de transição eletrônica, porque eles não são linhas. E aí a gente precisa entender o diagrama de Jablonski. Esse cara, esse cientista, esse físico, Alexander Jablonski, ele era interessado por entender, né, interações da luz e da matéria, e ele concebeu esse diagrama que a gente batizou, né, em homenagem a ele, onde ele imaginou que as moléculas viviam num nível de energia normal, entre aspas, que era o estado fundamental, né, que a gente chama hoje em dia, e que existiam estados excitados. Então, ele chamou os estados excitados aqui no diagrama dele de FM, que seria para o estado fluorescente e para o estado metaestável, e ele já ali, no século XIX, no século XX, ele já estava conseguindo visualizar muitas das coisas que a gente foi confirmando depois, com o passar do tempo, com a avançada da ciência e das técnicas. Então, em homenagem ao trabalho dele, a gente batizou o diagrama que a gente usa de diagrama de Jablonski. E esse diagrama, ele é nada mais do que um diagrama de energia, ele representa os níveis de energia das moléculas, e as setinhas que a gente tem dentro desse diagrama representam vários fenômenos físicos ou fotofísicos, que a gente chama, né, foto em relação à luz. Então, representam processos fotofísicos diferentes. Então, essas linhas retas, elas são transições radiativas, ou seja, envolvem radiação eletromagnética, de alguma forma. Então,
indo do estado de energia mais baixo para o estado de energia mais alta, a gente está falando de um processo de absorção. Essas letrinhas aqui, S0, S1, T1, elas são relativas a uma propriedade que a gente chama de multiplicidade. Isso tem a ver com a orientação dos spins dos elétrons. Então, isso tem a ver com uma propriedade magnética dos elétrons. Então, acho que para a gente não tem por que ficar entrando muito nisso, mas o que a gente tem que saber, que é mais importante, existem estados que têm diferentes naturezas em relação a como os elétrons estão arranjados. Então, se a gente for pensar no estado fundamental, por exemplo, os elétrons vão estar sempre emparelhados, ou quase sempre, quando a gente fala de moléculas orgânicas. Existem algumas exceções e tal, mas, assim, via de regra, a grande maioria das moléculas que vocês devem trabalhar, os elétrons vão estar sempre emparelhados. Existem casos e casos, pode ser que nanopartículas, algumas específicas, enfim, complexos metálicos não obedeçam isso, e aí é um outro universo, uma outra seara. Mas os estados excitados, eles podem ter, já que os elétrons não estão, né, no mesmo orbital, a gente pode pensar neles como sendo emparelhados ou desemparelhados. Então, a orientação do spin vai dizer se um estado é de natureza singlete ou se ele é de natureza triplete. E isso é importante quando a gente entra mais profundamente na físico-química da coisa. Não vou ficar mergulhando muito nisso, porque dá para ficar literalmente alguns anos falando só sobre isso. Mas o que é importante saber, uma vez no estado excitado, nenhum estado excitado é eterno. A natureza ela tende a retornar para o seu estado de energia mais baixo, e ela vai tentar fazer isso, seja por via de processos radiativos ou processos não radiativos. Então, a gente vai ter essas setas aqui do estado excitado para o estado fundamental. Quando elas são cheias, a gente está falando que isso aqui é a fluorescência. Se tiver saindo de um estado de multiplicidade diferente, isso aqui é caracterizado como fosforescência. E tem essas setas que são pontilhadas e são relativas a processos não radiativos. Então, a matéria ela tem como retornar para o estado fundamental sem ser via emissão de radiação. Ela pode retornar por outros mecanismos. Então, esse diagrama ele engloba tudo que está acontecendo. Uma vez que a molécula absorve luz, o que vai acontecer? Qual é a dinâmica desses estados excitados que foram formados? Esse diagrama ele explica basicamente tudo. E quando a gente pensa, e aqui ele está representando dessa forma de poço de energia potencial, porque essa é a forma que a gente enxerga mesmo ligação química, e os níveis de energia, né? Então aqui, isso aqui seria um nível de energia relativo a uma determinada ligação química. Aqui é uma outra energia de um estado excitado. Mas a gente não pode pensar nas moléculas como se elas fossem estáticas e paradas no espaço, porque elas não estão paradas. As moléculas vibram, elas rotacionam, elas transladam no espaço. Então, essas energias relativas aqui a gente tem a molécula de água, por exemplo, aqui a gente tem o formaldeído, essas energias de vibração, elas também influenciam no nosso espectro eletrônico, porque elas estão ali razoavelmente próximas. Então, a gente coloca meio que essas setinhas horizontais para representar esses níveis vibracionais dentro de um estado eletrônico, seja ele fundamental, seja ele excitado. E isso entra no cálculo da coisa e aparece no nosso espectro. Então, aqui, se a gente estiver pensando agora que as transições não são puramente eletrônicas, mas na verdade elas são transições eletrônicas que acontecem a partir de diferentes níveis vibracionais, a molécula pode estar com um formato diferente, né, em função de uma vibração molecular, acaba que começam a surgir outras transições ali associadas na energia próxima que fosse, se a gente pegasse, né, puramente os níveis eletrônicos, por exemplo, é 2 menos E1. Mas aí, como tem vários níveis vibracionais aqui que também estão sendo populados, as moléculas estão vibrando, começam a surgir outras transições. E aí, com isso, o espectro começa a ficar mais gordinho, a gente começa a ver o formato dele aparecer. Isso a gente chama de transições vibrônicas. É um termo, um linguajar que o pessoal da fisicoquímica inventou. E as moléculas não só vibram, elas rotacionam também. Então, em função de como a molécula está arranjada no espaço, tudo isso vai entrar, né, no formato do nosso espectro. Então, na verdade, as transições são rotovibrônicas. Então, existem muitos processos acontecendo ali a nível molecular que explicam o formato do nosso espectro. Então, a gente começa a ver aqui que o formato do espectro da clorofila faz muito sentido se a gente leva em consideração que tem esses níveis eletrônicos, vibracionais e rotacionais ali na molécula. Aqui eu peguei, por exemplo, a molécula de antraceno, que é esse hidrocarboneto policíclico aromático, que
enfim, é um modelo bom de explicar algumas coisas aqui usando o diagrama de Jablonski. Esses picos que a gente está vendo aqui no espectro de absorção do antraceno não são de transições para níveis diferentes, tipo S0, S1, S0, S2, S0, S3. Isso aqui tudo é a transição S0, S1. Só que aqui o antraceno em específico, por ser uma molécula muito rígida e tudo mais, e aí também não vou entrar muito na fisicoquímica da coisa, mas o antraceno é um exemplo maravilhoso, porque assim, a gente consegue ver aqui, bem distinto, várias transições rotovibrônicas acontecendo aqui dentro. E aí isso tem questões de solventes, tem N questões também que associam para a gente conseguir visualizar melhor essas transições aqui mais separadinhas, né? Porque se o equipamento não tivesse muita resolução, o equipamento que mediu esse espectro não tivesse muita resolução, a gente ia ver só uma banda gordinha. Mas aí, como o equipamento que foi usado para medir esse espectro tinha uma resolução boa e o solvente adequado o solvente escolhido foi adequado, etc, etc, a gente consegue ver bem delimitadozinho as transições rotovibrônicas. Mas isso aqui eu estou trazendo para vocês mais para a gente pensar. Cada espectro, o formato de cada espectro, entender a natureza eletrônica de cada espectro é uma tarefa muito desafiadora. Então, assim, realmente leva um tempo para a gente poder se acostumar e conseguir olhar isso aqui, né, essa imagem, tirar alguma informação daqui. E a gente tem que levar em conta que existem todos esses processos acontecendo. Então, não é uma tarefa que uma pessoa sozinha consegue fazer. Realmente é uma tarefa multidisciplinar. Quando a gente começa, e ainda não cheguei nas espectroscopias, mas quando a gente começa a entender que as moléculas absorvem luz, vão para o estado excitado, e que o estado excitado não é eterno, as moléculas vão retornar para o estado fundamental, um dos caminhos, um mecanismo de retornar para o estado fundamental é justamente a emissão luminosa. E a emissão luminosa é esse fenômeno que acontece quando uma molécula, depois de ter ido para o estado excitado, por ter absorvido luz, retorna para o estado fundamental via emissão de luz, via emissão de fótons. E essa luz pode ser na região do visível ou não. Enfim, nada obriga que você pode ter, enfim, fluorescência na região do V, você pode ter fluorescência na região do infravermelho próximo. Então, existe fluorescência, existe fosforescência. Então, tem vários fenômenos de emissão luminosa que a gente conhece. E aqui eu trouxe, por exemplo, algumas moléculas que a Bruna trabalhou no doutorado. E em função da estrutura química, do solvente, a gente ainda pode modular a cor dessa emissão. Então, é muito interessante. Eu recomendo também, depois que vocês peguem esse vídeo aqui para assistir, é um vídeo muito legal da Bruna, lá mais ou menos no início do doutorado dela, falando sobre a semente lá do que era o projeto dela, e muita coisa se desdobrou, muita coisa legal que a gente trabalha até hoje aqui. E a emissão luminosa é um fenômeno, né, que está amplamente distribuído pela natureza. A gente observa emissão luminosa em pigmentos na natureza, seja em flores, seja em fungos, em plantas, etc., que são moléculas que a gente pode explorar, né, as propriedades, então a gente pode estudar para entender como elas funcionam e quais tipos de aplicações elas podem ter, que problemas elas podem solucionar. E um exemplo disso, né, de uma situação na natureza que a gente observou, era a fluorescência que algumas águas-vivas tinha, e ao estudar, né, observaram que tinha essa proteína verde fluorescente, a GFP, a Green Fluorescent Protein, e essa proteína aqui foi responsável até por alguns pesquisadores ganhar um prêmio Nobel, né, de Química, porque eles estudaram e conseguiram modificar, conseguiram fazer alguns ajustes para poder usar isso em questões de biotecnologia, em análise de imagem. Então, é uma coisa que a gente consegue usar hoje em dia, por exemplo, para poder fazer imageamento celular. Mas existem também questões mais sintéticas. Então, a gente pode preparar fluoróforos, né? São essas entidades, essas espécies fluorescentes. Existem também as nanopartículas fluorescentes. Então, assim, existem muitas formas da gente explorar tecnologicamente a questão da emissão luminosa. Existem muitas aplicações. E a espectroscopia, agora entrando, né, mergulhando de fato mais no que é o assunto da nossa aula, é justamente esse ramo da fisicoquímica que estuda a interação da luz e da matéria e se utiliza de um conjunto de técnicas para poder entender como que isso está acontecendo. Então, ao analisar a luz absorvida, emitida, refletida por alguma substância, a gente consegue extrair informações da sua composição química, da sua estrutura, da concentração que essa amostra está. Então, existem diversas técnicas espectroscópicas, então, e elas são essenciais, tanto no contexto de pesquisa acadêmica, no contexto de controle de qualidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação em indústrias, empresas e tudo mais, e são
essenciais para o desenvolvimento de novos materiais. Então, a gente tem as espectroscopias, por exemplo, de absorção UV-Vis, tem a espectroscopia de emissão de fluorescência, mas existe espectrofotometria de chama, existe espectroscopia de RMN. Então, existem várias espectroscopias diferentes para olhar para coisas diferentes e tirar informações diferentes. Então, ao juntar diferentes técnicas, a gente vai juntando como se fossem peças de quebra-cabeça para poder desvendar o que está acontecendo a nível molecular mesmo. Então, saber um pouquinho de espectroscopia é muito útil para o trabalho em diversas áreas. E aí, aqui, o nosso foco é mais falar sobre a espectrofotometria UV-Vis e as fluorescências. Né? Então, o que é a espectrofotometria UV-Vis? É essa técnica que mede a quantidade de luz ultravioleta e visível que é absorvida por uma amostra quando ela atravessa essa amostra. Então, a gente coloca a amostra em algum recipiente, algum tipo de recipiente, isso aqui é uma cubeta, por exemplo, um tipo de vidraria específico para poder analisar, né, a luz transmitida. E essa técnica ela consegue ajudar a gente a identificar uma série de coisas. Ela pode ajudar a identificar substâncias químicas, ela pode ajudar a identificar, a quantificar quanto tem de uma substância ali presente na amostra. E a gente consegue tirar informações sobre o formato do espectro, a natureza eletrônica da molécula. Então, a relação entre uma substância e o seu espectro de absorção UV visível, ela pode ser usada tanto em questões de análises mais qualitativas, para detectar se a substância está ali ou não, quanto em questões mais quantitativas. E acaba que os espectros de absorção funcionam como se fossem impressões digitais mesmo das moléculas. Só que a gente também vai falar hoje sobre a espectroscopia de emissão de fluorescência, que é uma outra técnica, e ela analisa a luz emitida por uma substância após ela já ter absorvido a luz, populado estados excitados, e quando ela retorna ao estado fundamental, a gente analisa justamente essa luz que está sendo emitida. E essa luz emitida também fornece informações para a gente sobre propriedades da substância. Então, essa técnica envolve a excitação das moléculas, primeiro, é a primeira coisa que vai ter que acontecer. O equipamento, ele dá um pulso de luz, né, de alguma forma, seja um laser, seja uma lâmpada, ele fornece energia para as moléculas irem para o estado excitado, e uma vez que elas vão para o estado excitado, elas vão decair. Conforme elas retornam para o estado fundamental, a luz que elas estão emitidas, que geralmente, muitas das vezes, é o fenômeno da fluorescência acontecendo, salvo alguns raros casos onde tem também fosforescência acontecendo, mas a gente analisa essa emissão de fluorescência e a gente consegue identificar a identidade da substância, a concentração que a substância está e outras características físico-químicas que tem ali. E também funciona como uma espécie de impressão digital. Cada espectro de cada técnica diferente, a gente vai juntando essas pecinhas do quebra-cabeça. Então, agora começando a falar sobre a espectroscopia de absorção UV visível. Quando a gente fala dessa técnica, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre a luz que atravessa uma amostra. Então, o equipamento ele vai medir justamente essa diferença das intensidades da luz que atravessou, da luz que ele sabe que ele incidiu. Então, ele gera um gráfico, né? E a gente chama isso de espectro de absorção. E a absorvância versus o comprimento de onda é justamente o espectro de absorção. Então, cada substância vai ter o seu espectro característico, como eu já vinha falando, e esses espectros podem ser usados para extrair uma série de informações sobre a natureza da substância que está ali, e essa técnica permite a gente realizar uma ampla gama de experimentos. Então, dá para fazer muita coisa com o espectrofotômetro. E aí, geralmente, assim, pensando no espectrofotômetro de cubeta, que é de bancada, é bem comum da gente encontrar em laboratórios de universidade, em empresas, ele sempre vai ter dentro daquela caixona, vai ter uma fonte luminosa, é uma lâmpada normalmente, ele vai ter algum tipo de monocromador, ou seja, é um equipamento, né, uma peça que serve para ajudar a gente a separar a luz, para escolher o comprimento de onda que a gente quer utilizar, e aí com esse monocromador a gente consegue passar essa luz selecionada através da amostra e o detector vai detectar essa luz. Então ele sabe a luz que era a original, né, através da referência, e ele compara com a luz transmitida. E aí assim a gente consegue, o equipamento consegue construir para a gente o gráfico, né, o espectro de absorção. Então, pensando aqui no espectro de absorção, no espectro eletromagnético como um todo, a gente está falando especificamente dessa região aqui, né, o V visível. Então a gente está olhando só para a luz ultravioleta e para a luz visível. Esquece infravermelho, esquece raio-x e raio-gama, esquece micro-ondas, onda de rádio, a gente não está olhando para nada disso, a gente está olhando só para uma porção do espectro. E aí, se a gente pegar aqui o espectro visível, como se fosse uma fita, né,
e torcer ele e fechar na forma de um círculo, a gente tem esse círculo cromático aqui. E o círculo cromático ajuda muito a gente a entender o comportamento, a relação, né, entre luz absorvida e cor. Aqui a gente tem a estrutura química do azul de metileno, que é um corante que é muito utilizado, né, em pesquisa, em aplicações. E o azul de metileno, ele tem esse espectro de absorção aqui. Aí está aqui a região do UV, que é tipicamente analisada nos espectrofotômetros, e a região do visível. Isso aqui é região do UVA até o UVB e um pedacinho de nada do UVC. E aí o azul de metileno, ele tem bandas de absorção aqui na região do UV, e ele tem essa banda grandona aqui também na região do visível, né? Ele absorve aqui na região do vermelho. E aí muita gente, é comum ter essa confusão quando a pessoa está no começo do trabalho de espectroscopia, é comum a pessoa ficar, mas ele está absorvendo no vermelho, então por que ele não é vermelho? Mas aí é que tá. Ele absorve a luz vermelha. Ele não está emitindo luz vermelha, ele não está refletindo luz vermelha. O gráfico diz pra gente que ele absorve a luz vermelha e ele não absorve o resto. Então, todo esse resto aqui, do violeta, do azul, um pouquinho de nada do verde, está sendo refletido pelo azul de metileno, pela solução de azul de metileno. Então, uma forma da gente bater o olho e já saber o que está acontecendo é pensar no círculo cromático. Então, se o azul de metileno está absorvendo aqui na região do vermelho, do laranja, o complementar, né, o que está do lado oposto do círculo cromático é justamente o azul, que é a cor que a gente observa quando a gente olha para uma solução de azul de metileno. Um outro exemplo aqui, por exemplo, é a rosa bengala, que é esse corante aqui, e ela absorve aqui na região do verde. E aí o verde fica aqui por volta de 500, 550 nanômetros. E como ela absorve aqui na região do verde, o complementar do verde é o rosa. Então, é o que a gente observa quando a gente está olhando para uma solução de rosa bengala. Então, tem essa relação, né, de cores complementares no círculo cromático. Toda vez que a gente olha para uma substância, tipo, a minha solução é rosa, você já pode esperar que ela vai ter uma banda de absorção ali na região do verde. E vice-versa. Só de bater o olho no espectro, tá absorvendo aqui na região do verde. Então, provavelmente, a cor da substância é rosa. Isso falando, né, de espectro de absorção. Lei de Lambert-Beer. O que é essa tal da lei de Lambert-Beer? Ela é uma relação linear que foi observada, né, por esses cientistas, e eles propuseram essa relação matemática, e ela correlaciona a absorvância, né, que é o quanto de luz foi absorvida, a concentração que tem ali no meio, e uma constante, que é esse coeficiente de absortividade molar, que traz para a gente informações também sobre a natureza físico-química ali dessas transições. E também ela também correlaciona a questão do percurso que a luz atravessou. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de espectroscopia de absorção, a gente está falando de luz transmitida e a luz incidida. Então, o caminho óptico é muito importante também, da gente lembrar, né, que ele é uma variável importante. E o epsilon, né, que é essa constante, o coeficiente de absortividade molar, ele é uma propriedade que depende de amostra. Então, cada amostra vai ter um epsilon diferente. E ele mede basicamente o quão forte a substância consegue absorver luz em um determinado comprimento de onda, seja no visível, seja no ultravioleta. Então, pensando aqui, né, de forma esquemática, a gente tem uma cubeta com uma amostra e a luz está atravessando essa amostra. A gente sabe qual é a luz incidente, a gente consegue medir qual é a luz transmitida e a gente controla, né, qual é o caminho óptico, a gente sabe qual é a distância que a luz vai atravessar. Então, a absorvância, ela é justamente essa propriedade aqui. Ela foi definida como esse logaritmo da intensidade inicial da luz incidente dividido pela intensidade transmitida. Isso aqui é a absorvância, aquele Azinho lá no espectro de absorção. E isso aqui é igual a o coeficiente de absortividade molar multiplicado pela concentração multiplicado pelo caminho óptico. Então, é uma relação linear, né, matematicamente falando. Então, essa é a lei de Lambert-Beer. Então, a gente consegue correlacionar a absorção com concentração. E aí, como isso aqui é uma coisa que geralmente nos experimentos é fixo, é uma constante, e o epsilon também é uma constante, então as variáveis de fato no nosso experimento são concentração e absorção, né? Opa, perdão. Ah, não, tá certo.
Ô, João, só uma intervenção muito breve, porque Claro. é para não fazer confusão pessoal na prática de que a gente usa, às vezes, outro equipamento. Volta naquele slide, Uhum. por favor. Claro. De fato, o L ele costuma ser constante, porque a cubeta, o diâmetro costuma ser 1, por mais que tem outras que o João vai explicar. Ele vai Uhum. destacar isso na frente, mas só para chamar a atenção que quem usa o equipamento de placa, esse L varia, porque a geometria do Uhum. equipamento é diferente, o João vai reforçar lá na frente, só para não ficar aqui uma dúvida de, então Uhum. eu nunca preciso preocupar com L. Se for Sim, equipamento de sim. placa, a gente tem que fixar o volume, porque aí a gente está fixando esse L. E aí eu sempre recomendo que a pessoa, na hora que coloca a equação da reta, que o João vai comentar e tudo mais, coloque do lado. Eu usei o equipamento de placa e o volume que eu usei foi 200 microlitros, foi 50 microlitros, porque aquela equação só vai valer para aquele volume. Por quê? Porque só vale para aquele percurso óptico. E Exato. então, assim, o L é constante, mas ele pode ter uma variaçãozinha. Aí só para ter atenção em relação a isso. E nesse caso do equipamento de placa, ainda tem que levar em consideração o seguinte: o caminho óptico vai depender da densidade do líquido, né? Então, se você está trabalhando com uma determinada substância, sei lá, água, a água vai ter uma determinada densidade, consequentemente, o volume dela, né, vai variar em função da temperatura. Então, se você faz o experimento sempre com o ar-condicionado ligado a 25 graus, mantém o seu experimento desse jeito, para a gente saber exatamente qual é esse caminho óptico, né? Se você faz um experimento no verão, outro no inverno, e não tem esse controle da temperatura, o seu L vai estar variando e isso vai introduzir um erro, né? E aí, quando a gente está falando de espectroscopia de absorção, é muito importante levar isso em consideração, né? O caminho óptico. Então, tem que tentar amarrar o máximo possível as constantes para ter só essas duas variáveis para o seu experimento realmente, de fato, ter uma relação linear. E aí, a gente pode construir, com essas relações matemáticas, essas curvas de calibração, que são curvas que permitem, né? Curvas a gente chama de curva na matemática, né? Na verdade, são retas. A gente consegue a gente consegue determinar a concentração de uma substância a partir dessa resposta analítica, né, do equipamento. Então, a gente consegue plotar no gráfico, por exemplo, a absorvância, que é o sinal que a gente está medindo, ou a intensidade de fluorescência, qualquer coisa que a gente consiga medir versus a concentração. Então, fornecendo para a gente uma reta, essa relação matemática do sinal versus a concentração, né, o sinal sendo aqui o y, a concentração sendo o x, o coeficiente angular vai dar algum tipo de informação para a gente. O coeficiente linear da equação da reta vai dar outro tipo de informação para a gente. Então, essas curvas são super importantes porque a gente pode preparar soluções padrão com concentração conhecida, a gente mede o sinal em diferentes concentrações, a gente consegue construir esse gráfico, né? Y versus, sendo Y a intensidade do sinal, seja absorção, seja emissão, seja o que for, versus a concentração. Tendo essa relação linear, a gente pode usar essa mesma equação da reta agora para quantificar amostras dessa mesma substância com concentração desconhecida. Então, isso aqui é super útil. Então, é uma coisa padrão de se fazer em qualquer laboratório que usa espectroscopia, trabalhar com curvas de calibração. Então, a lei de Lambert-Beer, ela é um exemplo de uma curva de calibração, né? Na hora que a gente vai determinar o epsilon de uma substância, o que a gente faz? Aqui a gente tem essa rodamina, que é um corante, e esse é o espectro de absorção dela aqui na região do visível. E aí, fazendo, né, medindo os espectros de absorção com concentrações diferentes, a gente vê que a intensidade da absorção vai aumentando, né? Conforme você aumenta a concentração e a relação é linear, você aumenta também a intensidade da absorção. Se você plota esses valores de absorção versus essas concentrações, aqui está a cor, né, da substância, só para vocês verem qual é a cor da rodamina. Quando a gente plota essas concentrações, essas intensidades de absorção versus as concentrações, a gente obtém uma reta, né? E está obedecendo aquela equação da reta, y é igual a x mais b. Então, o y aqui é a absorção, o x é a concentração. O a, que é o coeficiente angular, vai ser justamente o epsilon. A gente vê aqui, ó, a lei de Lambert-Beer é exatamente igual à equação da reta. E a gente pode usar essa equação da reta, essa curva de calibração,
agora para determinar concentrações desconhecidas desse corante. Então, é importante a gente falar que existe uma outra questão também importante quando a gente está falando de lei de Lambert-Beer, quando a gente está falando da curva de calibração no contexto da absorção. Concentrações muito altas não necessariamente vão te dar uma resposta melhor. Então, assim, se você está com uma amostra super concentrada, você pode estourar o limite de detecção do equipamento, que vai depender de fabricante para fabricante, de máquina para máquina. Algumas máquinas conseguem medir a absorção até 3, algumas até 4, algumas só até 2. Então, tem que saber mais ou menos qual é a faixa que o seu equipamento trabalha, né? Seja para o limite mínimo, sei lá, ela tem 2 casas decimais de precisão, 3 casas decimais de precisão, até qual é o limite máximo. Então, para tentar trabalhar dentro da faixa que o equipamento te permite fazer a análise. E outra coisa importante também de levar em consideração é a lei de Lambert-Beer, ela funciona, né, de maneira linear dentro de uma faixa. Mas se você começa a trabalhar com regimes de concentração muito alta, ela pode começar a ter um desvio da linearidade. Então, ela vai funcionar como uma reta em uma determinada faixa, depois ela vai começar a ter tipo um platô, e não importa quanto mais você aumente, ela vai ficar sempre estagnada ali naquela mesma absorção. E isso está relacionado a N fenômenos físico-químicos mais complicados que começam a acontecer quando você aumenta muito a concentração. Então, você pode começar a ter formação de agregados, você pode começar a ter outras coisas que estão acontecendo no meio que fazem com que essa regra deixe de valer, deixe de ser uma verdade. Então, a gente, idealmente, tenta trabalhar nessa região entre 0 e 1, porque é onde a gente tem certeza que muitas das substâncias obedecem à lei de Lambert-Beer. Alguns corantes, algumas substâncias não necessariamente precisam ser, religiosamente só no máximo até 1. Pode passar um pouco de 1, pode chegar entre 1,5, 2, mas vai depender de substância para substância. O ideal é obter muitos espectros, medir muitos espectros em concentrações diferentes e plotar. Então, assim, 7 pontos, 10 pontos, 15 pontos, o máximo que você puder ter, para a sua reta ficar com mais pontos, o R quadrado, né, o R quadrado da reta ficar melhor, e, consequentemente, você ter um dado mais confiável. Mas é isso, sim, a gente tenta manter a nossa análise dentro da linearidade da equação da reta, dentro do que a fisicoquímica da lei de Lambert-Beer permite, que fica ali por volta da região de 1. Então, assim, tentar trabalhar, né, nunca com concentrações muito homeopáticas, né, porque senão você não vai estar conseguindo medir muito o que tem ali dentro, mas tentar trabalhar desde soluções mais diluídas até soluções mais concentradas, mas nunca, né, muito concentrada para estourar a detecção do equipamento. Queria até que aproveitasse mais esse slide aí, João, justamente para você desmistificar isso que você já colocou, porque eu sei que aqui já está no finalzinho da absorção, né? Mas essa é a parte que eu vejo que o pessoal tem mais problema na prática. E também para não terem uma confusão, né? O exemplo que você está dando do primeiro gráfico e a equação da reta e tal, você está calculando a absortividade molar. Mas como você falou, você também pode depois usar a curva de calibração para calcular a concentração. Então, deixar claro que são 2 momentos diferentes e essa questão do desmistificar o máximo de absorção 1, que igual eu mesmo, às vezes, falo para aluno, passou de 1, a curva não está valendo. Mas para terem esse entendimento, justamente de que não é pegar um protocolo e replicar sem saber o que está fazendo. Por que esse número cabalístico 1, que você meio que já deu uma explicada aí, mas justamente, porque aqui está uma curva de livro-texto, né? Mas de comentar um pouquinho que justamente quando chega para baixo, a gente pode começar a ter um platorzinho, certo? Porque ele não vai estar obedecendo mais a lei de Lambert-Beer. E para concentrações muito altas, ele também pode estar saturando. Igual no equipamento que a gente usa, quando a intensidade é 4, é o que, com toda certeza, ele estourou. Mas aí, justamente, eu poderia usar essa absorção 3. Aí, se puder explorar, você já meio que explicou, mas para reforçar esse ponto, que eu sei que na prática é um ponto que pega bastante. O ideal é assim, se você está fazendo um experimento para determinar coeficiente de absortividade molar, o que a IUPAC recomenda, né, e a União Internacional de Química Pura e Aplicada recomenda é trabalhar próximo ali da absorção 1. Mas se for outro experimento, sei lá, estou construindo uma curva de calibração e eu preciso passar de 1. O que vai dizer se você pode usar ou não é a sua equação da reta. Então, assim, você tendo um ajuste matemático bom para o seu experimento, você conseguindo construir a sua curva analítica, né, a sua curva de calibração, você pode usar a curva
na concentração que você quiser que o equipamento permita você trabalhar. Então, assim, não tem problema passar de 1, chegar a 1,5, 2, 3, dependendo, né? O que vai dizer se você pode trabalhar ou não é se você teve um ajuste matemático para o seu dado. Né? E não sei se ficou claro a absortividade molar bem na prática, né? Porque isso não vai calcular sempre. Calculou uma vez, é para sempre, certo? A absortividade molar. Porque a maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito que usam mais como curva de calibração, variando a concentração. E a gente até ignora essa absortividade molar, igual você comentou rapidinho antes, e o L, porque eles tendem a ser constante. Aí é bom reforçar esse ponto. E outra coisa importante também é, assim, às vezes, dependendo do experimento, do protocolo que você está seguindo, pode ser que você precise construir sempre uma nova curva de calibração, porque ainda tem uma outra questão. Os equipamentos, eles usam lâmpadas, né? Como eu tinha falado, o espectrofotômetro, ele usa uma lâmpada. A lâmpada, ela vai ter assim como a lâmpada na nossa casa, ela vai ter um tempo de vida útil. Então, conforme vai passando o tempo, né? Semanas, anos de uso do equipamento, a própria questão na UFRJ, a gente sofria muito com isso lá no laboratório de fotoquímica. Às vezes, uma oscilação elétrica na rede pode também dar uma oscilação no funcionamento da lâmpada. E isso pode dar pontos esquisitos, pontos aberrantes. Então, assim, o ideal é fazer muitos pontos sempre. Mas, às vezes, pode ser que a gente precise construir com alguma frequência novas curvas de calibração, a depender do protocolo, a depender do experimento. Cada caso é um caso. Mas, sim, dependendo do que você está fazendo, às vezes a gente só precisa determinar uma vez a sua curva de calibração, faz uma vez o experimento para determinar o coeficiente de absortividade molar de uma amostra nova, e você pode, daí por diante, só medir o seu espectro de absorção para poder saber, a absorção está na faixa que eu quero trabalhar, e seguir para o seu próximo experimento. Porque você sabe, já que você tem a absorção, o espectro está no formato bonitinho que você conhece, você tem como tirar a concentração a partir da curva de calibração feita inicialmente. Então, assim, isso aqui é super importante, é meio que o beabá da espectroscopia UV-Vis, a gente trabalhar com a determinação do epsilon é a base, sabe? A gente usa isso para tudo, em qualquer outro experimento. Que justamente, assim, porque você vem de uma base aí de fotofísica e fotoquímica e tudo mais, e aí para vocês é uma constante que tem que ser para entender o material que está sendo estudado e tudo mais. Só para todo mundo saber que, assim, na rotina, a gente geralmente nem está ligando para a absortividade molar, porque se a amostra é a mesma e ela só está com concentrações diferentes, o epsilon é constante e o L ali, que é do percurso óptico, também vai estar constante. Então, no final, a gente está vendo A é igual a um parâmetro que é uma constante que vai estar na equação da reta, vezes a concentração. O A é diretamente proporcional à concentração. Esse ponto que o João falou da curva de calibração e variação de energia, principalmente na UFRJ, é importantíssimo, porque eu já vi laboratórios, só para também não ficar um ruído, porque eu não estou dizendo que faz uma curva de calibração uma vez só e usa o resto da vida, porque tem laboratórios que fazem isso. Muitas vezes a gente pode até guardar a solução mãe, que é a mais concentrada, e faz toda a diluição e repete a curva de calibração. Porque um dia pode ser que aquela concentração vai dar um sinal, no outro dia dá um sinal um pouco diferente por causa dessa variação de rede elétrica mesmo. Então, esse ponto que o João está trazendo é importantíssimo. E só para encerrar esse slide, a gente seguir e fechar essa primeira parte, porque eu acho que aqui tem muitas coisas ricas da parte prática que acaba, às vezes, tendo uma confusãozinha. Sim, o João falou aí, quanto mais pontos, melhor. Sim, 10, 20 pontos e tal seria lindo, mas é claro que no final ninguém quer fazer nem 5. Mas quando está fazendo junto comigo, eu falo de pelo menos 10 a gente tem que fazer. E um range maior, e aí os extremos a gente vai avaliar se exclui. E aí, para a gente ver que a gente não está fazendo análise estatística de dado, esse ficou ruim, vou deletar para melhorar meu R ao quadrado. Pontos do meio a gente não deleta. A gente deleta os do extremo, que aí a gente está vendo quanto que está saindo da linearidade da lei de Lambert-Beer. O do meio, se está outlier, você tem que repetir a curva. Então, geralmente, a gente faz uma faixa grande para saber onde que está linear, para entender o que a gente está fazendo mesmo. Né? Não é, sempre eu vou fazer qual concentração. Eu vi no artigo que essa molécula foi de 10 a 100 micromolar. É sempre isso? Não, cada molécula é de um jeito. Então, faz um range grande, extrapolando para bem diluído e para bem concentrado, e ver qual ponto das extremidades você vai ignorar.
Ignorou o ponto da extremidade, sua curva de calibração só vale naquele range. Se depois você pega um ponto experimental e vai fazer uma medida, se ele está fora da curva de calibração mais concentrado, você tem que diluir e anotar esse fator de diluição para depois voltar a conta. E depois a gente pode fazer uma até muito mais de mão na massa, né, João? Uma outra aula mais nesse sentido. Mas só para todo mundo ter certeza aqui de que a gente tem que extrapolar para concentrações baixas, para concentrações altas, e você só exclui os da ponta, porque não obedece à lei de Lambert-Beer. Se tiver um ponto no meio do caminho que ficou ruim, não, você define o range, repete as diluições desse range, não pode eliminar ponto do meio da curva. E é erro experimental mesmo, que tem que ser considerado ou refeito, tá bom? E quando a gente está trabalhando com amostras desconhecidas, infelizmente, às vezes vai ser uma coisa mais empírica mesmo, vai dar mais trabalho mesmo. Então, assim, às vezes a gente tem a sorte de ser alguma coisa que já foi mais estudada, então a gente tem uma noção da faixa que a gente quer trabalhar, mas às vezes não, às vezes você está com uma molécula nova, alguma coisa inédita, e aí você precisa descobrir tudo do zero, então você vai ter que fazer realmente muitos pontos. Realmente, lá no laboratório que eu trabalhava, era no mínimo 7 pontos. 5 já era uma coisa assim, nossa, você tem que ter a mão muito boa, o R² tem que ficar muito perfeito, mas assim, de 7, 10, 15 pontos é uma quantidade boa de pontos para você medir, porque dá um trabalho de fazer, né? Leva um tempo para você poder fazer tudo, mas é rápido o suficiente. Então, assim, quanto mais pontos você tiver, é justamente isso que o Marcel falou. Se os pontos dos extremos, os muito diluídos, ficarem muito ruins, por ruído de sinal, qualquer coisa que seja, os mais concentrados começarem a fugir muito da linearidade, os extremos a gente pode excluir, mas realmente não pode ficar fazendo aquela coisa meio cherry picking, né? Ficar escolhendo o dado que você gosta mais e escolher o que está ruim, porque aí realmente aí é fazer ciência ruim, né? A gente não pode excluir os dados ali do meio. Mas isso aqui é super importante, isso aqui é rotina, então, assim, saber trabalhar com essas curvas de calibração dá pra gente muita versatilidade nos nossos experimentos, né? No planejamento dos nossos experimentos. Saber fazer isso aqui direitinho, às vezes você faz isso aqui uma vez, te poupa muito trabalho e retrabalho no futuro. E aí, quando a gente está fazendo as nossas análises, aqui eu trouxe mais exemplos de cubeta, mas também tem a questão das placas, né? As placas multipostos, então a geometria do recipiente onde a gente está fazendo, né, a análise é muito importante ser levada em consideração, justamente pela questão do caminho óptico, né, da lei de Lambert-Beer. Então, tipicamente, os espectrofotômetros de cubeta funcionam com cubetas assim, padronizadas com caminho óptico 1 centímetro. E aí existem cubetas que são só de 2 faces, e 2 faces são transparentes e 2 faces são foscas, então a gente, lógico, só vai colocar as faces transparentes, né, para o feixe atravessar. E aí o motivo disso é porque enfim, existe toda uma engenharia para você poder fazer uma cubeta com um determinado material, então é mais barato botar só 2 faces transparentes, né? Mas existem cubetas também de 4 faces, então, tipo, quando a gente está falando de espectroscopia de fluorescência, não dá para usar uma cubeta de 2 faces, tem que usar uma cubeta de 4 faces, e aí essas cubetas são muito mais caras. Mas existem cubetas com tamanhos diferentes, com geometrias diferentes. Então, existe cubeta de caminho óptico 1 milímetro, 2 milímetros, 5, 10. Existem cubetas que o caminho óptico é maior. E aí existe um motivo para isso tudo. Às vezes você tem uma amostra que é muito cara, muito valiosa, você não pode ficar gastando muita solução. E aí você precisa que o caminho óptico seja menor, para você poder gastar menos amostra. Ou você está trabalhando com um solvente que é caríssimo, impossível de achar, impossível de comprar. Você também não vai querer gastar horrores de solvente aqui, né? Botar 2, 3 ml de solvente é o que geralmente cabe numa cubeta dessas aqui de 1 centímetro. Então, às vezes, você precisa usar cubetas menores, e aí tem que levar isso em consideração lá na lei de Lambert-Beer, porque é só colocar o caminho óptico diferente lá. Mas, às vezes, você tem alguma amostra que a absortividade é muito pequena, e aí, se o epsilon é muito pequeno, e o coeficiente, se o coeficiente é muito pequeno, consequentemente a absorção é muito pequena, você pode forçar, né, a melhora do seu sinal botando mais amostra no caminho óptico, né, dando chance da luz interagir com mais moléculas. Então, existem cubetas de caminho óptico maior também. Então, o céu é o limite, assim, existem várias formas de você analisar a luz, né, o feixe de luz que está atravessando a sua amostra. Então, o que o Marcel tinha falado um pouco mais cedo, né, sobre essas placas multipostos, é muito importante você
fixar certas variáveis, sabe? Então, se você estiver trabalhando com a placa, o volume que você está colocando tem que ser padronizado. A temperatura que está o ambiente tem que ser padronizada. Porque, enfim, aí é questão físico-química de líquidos mesmo, né? Os líquidos, eles vão ter o seu volume variando, né? Em função da temperatura. Então, tem que saber a densidade do solvente. Então, assim, essas questões a gente tem que deixar o mais amarradas possíveis para a gente poder ter só, de fato, as duas variáveis analisadas, né? A absorção e a concentração. E é super importante ter essas informações anotadas. Conforme você vai pegando mais a mão da coisa, conforme você fica mais familiarizado com a técnica, você começa a fazer as coisas até meio sem pensar, né? Porque entra no sangue, praticamente, a gente fica brincando. Mas não dá para esquecer essas questões. Isso aqui tudo interfere nas nossas análises. E lembrar sempre da lei de Lambert-Beer, né? Que é absorção, que é um logaritmo, né, da intensidade inicial sobre a intensidade transmitida, vai ser igual a uma constante, né, que vai ser o nosso coeficiente de absortividade molar vezes o caminho óptico, multiplicado pela concentração, que é a nossa outra variável, que a gente quer sondar. Falando sobre as cubetas especificamente, mas isso também vale para as placas, as cubetas podem ser feitas de diferentes materiais e isso também tem que ser levado em consideração na nossa análise. Existem cubetas de vidro, que são ideais para fazer medições ali na região do visível e também pegando um pouco ali do UVA. E assim, elas têm vantagens, porque elas são de boa durabilidade, elas têm um custo mais acessível, só que elas não servem para a região do ultravioleta ali, do UVB, do UVC, não dá. Por quê? Porque o vidro não é transparente. Cada material é transparente a uma região diferente do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, se a gente está dentro de um túnel, a gente percebe que as ondas de rádio não conseguem atravessar e o rádio fica silencioso, né? Isso por quê? Porque a rocha não é transparente para a onda de rádio. Se a gente está na nossa casa e começa a se distanciar muito ou do laboratório, começa a se distanciar muito do monitor de Wi-Fi, também a onda, né, que o Wi-Fi usa para poder propagar a informação, ela vai ser transparente a alguns materiais, sei lá, talvez madeira, talvez MDF, mas não vai ser transparente ao concreto. Então isso é válido também para a questão da luz visível, da luz UV. Então o vidro ele é transparente para a luz visível. Ele é razoavelmente transparente para a radiação UVA, mas para UVB não. Então, assim, tem que levar isso em consideração. Então, justamente por isso, e a gente precisa analisar também, às vezes, amostras com absorção ali na região do UVB, do UVC, existem outras cubetas de outros materiais. Então, tem cubeta de quartzo. A cubeta de quartzo permite a transmissão dentro de uma faixa muito maior, desde 190 nanômetros até 2.500 nanômetros. Então, ela cobre o UV todo, né? Cobre o visível e até um pedaço do infravermelho. Então, é um material bem versátil, é durável, tem um desempenho muito bom, mas, por ser de quartzo, e a engenharia para poder fazer a cubeta certinho é uma coisa mais sofisticada, mais fina, torna uma mais cara. Então, cubetas de quartzo são caríssimas. A gente tem que tomar muito cuidado com elas para não derrubar, não quebrar, não trincar, né? Não ficar botando, sei lá, fiz alguma coisa muito quente, botou direto na cubeta. Vai trincar a sua cubeta, vai quebrar a sua cubeta. Então, tem que tomar muito cuidado com o material. Existem cubetas, por exemplo, de plástico, de PMMA, né, que é o acrílico, de poliestireno, que são, a vantagem delas é que elas são muito econômicas, elas são descartáveis, né? Geralmente na indústria eles usam uma, joga fora, e elas atendem só para a região do visível. Não dá para usar esses polímeros para analisar nada no UV, porque a composição química deles, né, a natureza do material, faz com que ele absorva a radiação naquela região do UV. Então, elas são muito boas, porque elas são baratas e, enfim, são ideais para essas análises rápidas, onde essa precisão não é muito essencial, mas só serve para o visível, por exemplo. Então, cada material diferente vai servir para um tipo de análise diferente, né? Então, a gente que faz pesquisa num contexto mais acadêmico, por exemplo, a gente lida muito com as cubetas de vidro, de quartzo, dependendo da análise, pode ser que você encontre uma cubeta de plástico e tem que saber escolher direitinho a cubeta que você vai fazer a sua análise. O mesmo é válido para a placa, né? Se você vai analisar e a placa é feita de algum polímero, você não vai conseguir analisar o UV com a placa de polímero. Você vai ter que analisar só na região que o material permite, né? E tudo isso são coisas que geralmente estão especificadas, então a gente tem que ter o hábito de procurar ler, né, enfim, as especificações das coisas. E tem outras cubetas que são especiais, feitas de materiais diferentes ou com volumes muito diferentes e podem ser termostatizadas, né, para ter um controle de temperatura.
tem cubetas para tudo que é tipo de medição, para tudo que é tipo de aplicação. Então, é muito importante levar isso em consideração, as especificações do material, né, da vidraria que você está usando para poder fazer a sua análise. E só para fechar essa parte de absorção UV-Vis e também abrir para vocês poderem tirar alguma dúvida antes de eu começar a falar de emissão, uma outra coisa que é muito importante levar em consideração isso aqui, eu até estou vendo com o Marcel da gente talvez mais para frente fazer um curso só sobre efeito de solvente. Solvente é uma coisa absurdamente fundamental quando a gente está falando de espectroscopia, porque o solvente ele interfere em um monte de coisas da nossa análise. As moléculas elas não estão isoladas ali. Quando a gente coloca, né, alguma coisa para ser analisada, a gente não está colocando a molécula no vácuo, a gente está colocando a molécula dissolvida em alguma coisa. A gente está analisando soluções. E a janela de transparência, assim como eu falei da transparência do material, né, da cubeta ou da placa, o solvente também tem que ser transparente à radiação. Porque se a gente escolhe um solvente inadequado, o solvente vai absorver a luz e não vai deixar a luz chegar na sua amostra, sabe? Então, se essa bolinha aqui do meu cursor for um fóton, e o fóton não for interagir com essas moléculas aqui de água, né, ele consegue chegar e interagir com o meu analito. Mas se o solvente, por acaso, absorver isso aqui, assim que o fóton entrar ali na cubeta, é muito mais provável ele encontrar uma molécula de solvente, ser absorvida e acabou sua análise. Então, é fundamental, e isso é um erro também muito comum, de quando a pessoa não conhece a técnica, escolher um solvente errado e pensar, não está absorvendo, ou está absorvendo muito. E você, na verdade, só escolheu o solvente errado. Então, tem que olhar com cuidado para isso que a gente chama de cutoff do solvente. Então, é um limite que cada solvente tem na região do UV-Vis, que, enfim, a depender do cutoff do solvente, você pode analisar uma faixa maior ou menor do espectro eletromagnético. Então, isso é uma fonte de interferência, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, na escolha do seu solvente, é essencial que a gente garanta que o cutoff sempre esteja abaixo do comprimento de onda que você quer analisar. Então, se você quer analisar alguma coisa em toda a região ali do UV-Vis, do 200 até o 700, o seu solvente tem que ser transparente, o cutoff do solvente tem que estar abaixo dos 200. Então, água e etanol, por exemplo, são transparentes ali de 200 nanômetros em diante. Alguns solventes orgânicos, tipo hexano, tudo mais, são transparentes até um pouco antes, 190, 180 nanômetros. Então, o cutoff é fundamental da gente saber. Isso é uma coisa que a gente tem que saber de cabeça. Eu não sei o cutoff de vários solventes de cabeça, eu sei de um ou de outro, por trabalhar muitos anos com isso, mas existem tabelas na literatura e, enfim, algumas universidades também disponibilizam tabelas, então lá no meu laboratório a gente usava a tabela da sua universidade aqui, e aí vocês vão ter acesso a esses slides depois, vocês podem clicar aqui nesse link para poder ver uma tabelinha com vários cutoffs de vários solventes diferentes. E é importante a gente prestar atenção no cutoff antes de escolher o solvente da nossa análise, para poder saber, né, setar os parâmetros direitinho do que você quer analisar. E aí, isso aqui fica de curiosidade, antes de eu abrir para a gente tirar dúvida, a questão da transparência do solvente, ou da absorção, né, da radiação pelo solvente, é super importante, é fundamental. Porque se a gente for pensar, por exemplo, a água, a gente fala que ela é transparente, mas ela é transparente quando a gente está olhando pequenas quantidades de água. Porque se você olha para o oceano, por exemplo, isso aqui é uma foto do Rio de Janeiro, lá do topo do Pão de Açúcar, a gente vê claramente que o mar é azul, né? E o mar é azul não porque ele está refletindo a cor do céu, não é nada disso. O céu é azul por um motivo, a água é azul por outro motivo, mas a água é azul. A água, se a gente olha aqui o espectro de absorção da água líquida, ela absorve radiação eletromagnética. E ela tem absorção aqui na região do UV, aí tem a ver com transições eletrônicas que estão acontecendo, e vão ficando mais intensas conforme a energia da radiação aumenta, mas ela também absorve luz na região aqui um pouco do visível, né, mais próximo do vermelho e no infravermelho. Isso tem a ver com as vibrações da molécula de água, das vibrações e das rotações da molécula de água. Então, quando você tem um oceano inteiro, quando você tem muito solvente, né, acaba que absorve tanto que a gente consegue começar a ver a cor, né, do solvente. Mas, enfim, isso aqui a gente está falando, né, para essa questão do caminho óptico gigantesco, né, do tamanho de um oceano. Mas quando a gente está falando ali de cubeta, a gente tem que pensar só, enfim, na questão do cutoff mesmo. Aí, antes de começar a falar de espectroscopia de emissão de fluorescência, eu queria saber se tem alguma dúvida do que eu falei até aqui, alguma coisa não está muito clara.
Deixa eu até comentar uma coisinha desse final, e aí justamente abrindo aí para as dúvidas, aí quem quiser pode falar, quem tiver for tímido pode escrever aí, não tem problema nenhum. Eu até pedi para o João falar das cubetas do solvente, porque na prática já vi pessoas tipo assim, mas surgiu um pico aqui no inicinho ou no final, sempre é crítico às transições nas pontas, né? E começa a concluir coisa que não é verdade, que está achando que é da molécula e no final é do solvente, né? Por mais que ele extrapolou aqui para essa questão do mar e tudo mais, mesmo no experimento do dia a dia, às vezes aparece um sinalzinho nesses extremos iniciais e finais, e aí fica concluindo que é concentração de amostra e usa como ponto ali de definição da concentração, sendo que aquele pico ali nem é relacionado a isso. E Sim. Aí, João, volta para mim, eu acho que da cubeta que tinha a equação da lei de Lambert-Beer também, só para um outro comentário breve, e a gente... que aí a gente... Esse. E é porque, assim, ele também trouxe aqui as cubetas justamente porque tem várias opções e tudo mais, mas por que a gente usa uma cubeta diferente, né? E no final é uma matemática muito simples, porque é linear, né? Então, se a gente tiver um material ou com baixa absortividade molar, ou com baixa concentração, e a gente tem que ver aquele sinal, a gente tem 3 graus de liberdade aí, a absortividade molar, a concentração e o comprimento, o percurso óptico. Então, igual tem umas cubetas dessas enormes, e aí às vezes, tipo assim, nossa, o que é isso aqui? Meio que acha que é uma herança ali do laboratório, mas que ninguém colocou, né? É justamente se a gente quiser amplificar esse sinal, né? E ao mesmo tempo que tem esses maiores, porque aqui a gente não explorou muito a cubeta de placa, né? A parte de placa, depois até em umas próximas a gente puxa isso. A de placa é um volume pequeno, é uma altura pequena e também vai depender desse volume que a gente coloca, como a gente comentou, né? E o da placa tem uma outra geometria que é uma placa de quartzo, igual tem as cubetas que o João falou, vários de plástico, quartzo e tudo mais. A placa que o pessoal usa muito na área de farmácia, área biológica em geral, ela geralmente é de plástico. Quando o equipamento do laboratório da Priscila, por exemplo, a gente tem uma placa de um material polimérico que ele é mais transparente do que o PMMA, é muito mais cara, mas aí ele tem essa transparência no UV. Então a gente tem que saber qual placa é qual e não misturar as placas, que olhando é tudo igual, tudo é transparente aos nossos olhos, mas não ao ver do equipamento. Exato. E aí a gente tem uma placa também que ela é de quartzo, mas é literalmente uma plaquinha de quartzo com uma tampinha de quartzo. O percurso óptico eu nem sei qual que mas ele é minúsculo. Então a gente vai ter um sinal muito mais baixo. Então, se eu tiver um muito concentrado, aí e já é muito pequeno. E vai ter que levar em conta. Esse caminho óptico pequeno ele vai estar entrando na sua equação. Exato. Então, e aí não dá para ficar mudando. Igual esse eu só posso confiar, porque quando eu fecho a plaquinha, ele está ensanduichando aquilo ali, mas é quase que uma gota e que tem uma tensão interfacial da gota com os vidros, e aí eu estou fixando esse percurso óptico. Mas literalmente é quase que um nanodrop, que quem é mais da área biológica e quantificação de proteína ou algum material genético e tudo mais, o nanodrop é um espectrofotômetro, mas que eu até sou um pouquinho contra, porque ele está fazendo uma medida em 2 ou 3 comprimentos de onda, fazendo uma relação. A gente pode medir no espectrofotômetro tradicional e fazer essa relação do mesmo jeito. Mas a vantagem do nanodrop é que é uma gota. Então, com esse aparato que a gente tem, que é para ler na placa, é uma gota também que a gente põe na placa de quartzo. Então, mas aí é aquilo. Se eu tiver uma amostra muito diluída e o L é minúsculo dessa placa de quartzo, eu posso não ter um sinal bom e o ruído aumenta muito. Então, a gente tem que pensar nesse sinal ruído. Então, se eu vou fazer uma curva de calibração nessa placa de quartzo, eu uso muito mais concentrado. Se eu vou usar a outra, eu vou usar mais diluído. Então, mas não é, porque senão a gente fica pensando, eu vou fazer aqui ou no outro vai dar a mesma coisa. Não, porque a gente está mexendo com 3 variáveis ali, que às vezes a gente acha que só está mexendo com concentração, mas não é. Então, nessa de placa de quartzo e das placas de 96 postos, por exemplo, viu que eu discuti ela vários momentos, porque a gente está com um equipamento que a gente está usando placa. Então, ele é crítico, então a gente vai estar olhando para esse L muitas vezes. Então, a gente tem que entender essa parte. Mas, no final, pode falar.
as únicas variáveis que a gente, como experimentalista, tem como controlar são justamente concentração e o L, né, o caminho óptico, porque isso aqui é uma propriedade do material. A gente não tem como forçar o material a absorver mais ou menos luz. A gente pode aumentar a concentração dele ou aumentar ou diminuir o caminho óptico dele. Isso, mas aí a gente tem que estar atento a ele, que é bom você ter falado isso, porque mesmo que a gente não mexe com ele, quando a gente está tendo uma curva de calibração, principalmente para essas questões biológicas, começa a ter uma mistura de um monte de coisa. Então, você tem que fazer o seu branco igual. Se eu estou usando meio de cultura, é o meio de cultura. Eu não posso fazer uma curva de calibração do meu ativo em água e depois o meu experimento está no meio de cultura, porque aí é isso. O Epson a gente não mexe, mas ele tem que ser a mesma coisa. Eu não posso usar a curva de calibração em água e o experimento em meio de cultura e depois diluir em água, porque eu vou estar com um pouquinho do sinal do meio de cultura também. Exato, e porque aí no caso o nosso meio de cultura é o solvente, né? Aí nesse caso ele vai ser uma mistura, né? Então tem muitas coisas ali. Então tudo isso é super importante da gente levar em consideração. Na hora de fazer um branco, né? O branco tem que ser exatamente correto. Você não pode querer trocar, querer acochambrar, porque o equipamento vai pegar. A gente pode mexer, mas tem que ser o mais padronizado possível. E isso é uma coisa que acontece, assim, rotina e tudo mais. Acontecia muito comigo, desde que eu estava na iniciação científica até o doutorado. Então, saber calibrar direitinho o experimento é de fato a parte difícil, porque geralmente a medida é muito rápida. Leva 1 minuto. É muito rápido você fazer uma medida espectrofotométrica. Enfim, no espectrofotométrico de cubeta, né, que é o mais convencional. Mas geralmente são medidas muito rápidas. Então, assim, a parte difícil, a parte que a gente, como pesquisador, gasta a nossa massa cinzenta do cérebro, é aqui, é no planejamento do experimento, enfim, saber fazer tudo direitinho para poder fazer a análise certinho, sabe? Para poder fazer só nossa triplicata, nossa quadruplicata, e não precisar ter que ficar fazendo retrabalho, né, por ter feito errado e ficar fazendo planejamento trocentas vezes depois por ter errado. Isso. Mas... Olha só para a gente ver aí como que a gente segue, tem já uma pergunta no chat, mas a gente está indo para 11h30 aqui. Temos toda uma parte de emissão, mas assim, essa parte vocês estão vendo, né, que eu falo que espectroscopia pode ser tão fácil ou tão difícil quanto a gente queira. O João aqui trouxe várias coisas que eu não tinha nem ideia. E é claro, no dia a dia, talvez a gente vai estar usando mais prático, mas é super importante a gente saber o que está por trás aí, e aí até destacando uns pontos, né? Por exemplo, que o João colocou. Tem gente que acha que uma molécula só vai ter um pico. Ele já deixou muito claro aí que não, pode ter vários picos relacionados a ele. Tem um que vai estar trazendo a informação da vibração, tem um que vai estar trazendo a informação da cor, tem um que vai estar trazendo a informação dos subníveis energéticos. Então, só para a gente não achar que deu errado, porque é um pico e apareceu 2. Então, a gente tem que entender o que está por trás disso tudo, né? Se tiverem mais dúvidas aqui, eu acho que a gente pode explorar essa meia hora para isso, para não ficar super corrido. Se tiver um tempinho, a gente passa a parte de emissão, mas como uma pincelada ali para deixar um gostinho de quero mais, para também dar uma devida atenção para a emissão, e aí a gente marca talvez daqui a um mês. O que você acha, Pri? Porque aí a gente não faz corrido aqui. Eu acho ótimo, né? Porque nem já colocaram aqui dúvidas, e eu acho que é isso que acontece. Você acabou de citar coisas que têm acontecido lá no laboratório, né? Quando estava analisando uma única molécula e estava vendo 2 picos, e o pessoal já achou que tinha contaminação, que tinha outra coisa, e aí espero que essas coisas, todo mundo aproveite esse tempo agora, acho que para isso, porque vai ser mais completo, né, do que simplesmente... E a emissão também não é todo mundo que usa, né? E aí, se tiver um tempinho, a gente dá uma passadinha rápida nos slides de emissão, mas se não der, tá tudo bem, João. E aí a gente faz uma separada para emissão. Sim, eu acho que em agosto a gente pode marcar outra, né? E as pessoas se aprofundam também, né, no tema. Acho que vale a pena. Isso. Prianda, se quiser falar, fica à vontade. Não sei se você está... ou se não puder, eu leio aqui. Aí você me diz o que você prefere. Não, e ela está falando do método de Bradford, que a gente também utiliza lá. Muitos no laboratório utilizam o método, né? Isso. E segue um protocolo. Ela tá beleza. Sem áudio. Ela está sem áudio. Então, eu vou falar aqui. Até vou ler todo. A Prianda colabora aqui até em Campinas. Estou aqui em Campinas. Ela trabalha na REA Biotecnologia. É ótimo você estar aqui, Prianda. Uma grata surpresa. A gente já teve uns bate-papos aí
dúvidas e crises existenciais sobre espectroscopia, que é justamente, parece que é simples, mas não é, né? É bom que ele trouxe aqui vários conceitos do que a gente já veio conversando, né, Priana? E aí, para todo mundo ver também que, igual, ela está em empresa, trabalhando em rotina, coisas super complexas de síntese de proteína, anticorpos e tudo mais, e tem as demandas igual a gente na parte acadêmica também. Não terminou a graduação, mestrado, doutorado, a gente já sabe tudo. É ótimo aí ter essa participação e essa abordagem. E as áreas totalmente diferentes, né? Ela só contextualizou aqui que ela é bióloga, sempre sofreu com esses aspectos físico-químicos do estudo da natureza, está adorando a aula, parabéns e obrigado, João e colegas. A dúvida, João, é que no experimento comum de rotina para essa parte de quantificação de proteínas é o Bradford, né? Onde normalmente só fazemos a leitura em 590. Tempos atrás, vi um artigo que fala da linearização da curva padrão por meio de uso da razão da absorvâncias, incluindo também 450. Isso faz o mesmo sentido? Aí não sei se era de rotina também para você o Bradford, João, senão eu posso comentar, mas fica à vontade aí. Eu não trabalhava muito, eu trabalhava muito com corantes, né? Sintetizando novos corantes para novas aplicações. Então, assim, eu sei muito por alto. Eu sei que usam o corante, né? O azul brilhante, alguma coisa, G, tem uma sigla gigantesca. E eu sei que esse corante se liga, né, em alguns aminoácidos específicos e tudo mais. Então, tem que ver. Aí eu não sei de cabeça qual é o espectro de absorção do corante. Então, em função do espectro de absorção do corante, a gente pode sim escolher, enfim, outros comprimentos de onda, enfim, dá para pensar no experimento com calma e eu super me ponho à disposição para ajudar. Posso dar meu e-mail e tudo mais, a gente pode conversar mais. Mas qual é a dúvida exatamente? Eu acho até, João, que esse vale explorar um pouquinho mais, se eu puder compartilhar aqui a tela rapidinho, que aí eu ponho um contexto e você me ajuda a completar, porque é uma dúvida que também surge bastante no laboratório, né, Pri? E aí é bom até para a gente completar aí nas próximas apresentações e ver, é bom para a gente ver justamente a dúvida e a dor aí de cada um, né? Qual é a demanda? Aí o que tem de diferente no Bradford? Trazer aqui um espectro padrão, porque ele tem um a mais, tá, João? Aqui é o espectro, vocês estão vendo minha tela, né? Aqui é o corante Chromacy, né? Que é o que a gente usa lá de indicador do Bradford. Esse é o perfil dele. Só que quando ele interage com a proteína, ele forma um complexo. E o complexo ele absorve num comprimento de onda intermediário do corante original. E aí isso acaba dando um problema, e igual, todo mundo que eu treino no laboratório a fazer Bradford, eu falo para sempre ler o corante sozinho, para ter certeza. Por quê? O que é um problema muito de rotina de laboratório, principalmente nessa área biológica? O protocolo fala para ler em tal comprimento de onda, então eu vou ler só nele. Deixa eu até rever aqui no chat qual é o comprimento de onda que ela falou. 590 e tem outro de 450, né? O 590 é por isso, que é o comprimento de máxima absorção do complexo. Mas qual é um problema que tem em Bradford? Se eu não tiver proteína, eu vou ter um pequeno sinal, tá vendo? Eu tenho o sinal do corante naquele comprimento de onda. Mas isso aqui vai ser um sinal muito baixinho, dependendo do protocolo, porque põe pouco desse corante. Então, eu sempre recomendo ler o corante puro para descontar esse branco, porque eu vou ter um sinal em 400, em 600, né? 590 ali. Mas o sinal é dessa transição das duas bandas principais do corante puro. Mas o que importa aí quando eu tenho a proteína, se eu fizer uma curva de calibração dessa proteína, eu vou ter um espectro com 3 picos, concorda? Que 2 são do corante e o terceiro é do meu complexo. Porque tem e aí esses picos têm que diminuir e o do meio tem que aumentar. Proporcionalmente, porque eu vou estar consumindo o corante para formar o complexo, e então o ideal era até ver nesses 3 comprimentos de onda, tá, Brianda? Que você falou alguma coisa do 450, provavelmente é isso, porque esse daqui ele vai diminuir proporcionalmente a esse aqui de 650, o de 450 e 650 tem que diminuir,
enquanto o de 600 aumenta. Então, na verdade, essa questão de comprimento de onda bem específico nesses 3 valores é isso. De fato, para eu ter total certeza de que está certo o meu Bradford, eu tenho que acompanhar o incremento de perto de 600 e a redução desses dois. Mas como esse de 450 é mais intenso, essa literatura que você viu, ela considerou a de 450. Mas é isso, um é aumento, o outro é redução. Pode ser que eles sugeriram uma razão e tal para potencializar isso, né? Essa diferença. Fez sentido aí para todo mundo? E isso que o Marcel está falando tem a ver justamente com equilíbrio químico. Se a gente tentar simplificar um pouco, vamos chamar o corante de A, a proteína de B, e o complexo formado, corante e proteína, ou aminoácido, né, o que quer que ele esteja analisando, ligando, vamos chamar de C. Então, a gente está analisando a formação de C e a gente está vendo o consumo, né, já que no caso o espectro fotométrico só tá conseguindo enxergar o corante, o A. Então, a taxa de consumo do A, essas bandas do A vão cair de forma proporcional, né? Que são as transições ali só do corante puro, e a formação do complexo também vai. Só que o formato matemático, né? Se você for plotar, um vai estar decaindo e o outro vai estar surgindo. Mas é exatamente como o Marcel falou. E aí, que é cinética de formação de um e degradação, morte do outro, né? Um vai estar descendo, o outro vai estar subindo. Exato, e eu concordo com o que o Marcel falou. Se você puder fazer o espectro inteiro, é até melhor do que você medir só o ponto. Se o equipamento permitir obter o espectro inteiro, é melhor. É que alguns equipamentos que eu acho que o dela é só em algum comprimento de onda, mas então sim, meça em 450 e meça em 600 e vê se um reduz e o outro aumenta. Pelo menos nesses 2 comprimentos de onda vale a pena fazer o fotométrico neles. Se desse para fazer o espectro era melhor, mas alguns equipamentos têm limitação de ser só o fotométrico. Esse ponto, sim. Vou parar aqui, se quiser voltar aí para outras dúvidas, às vezes com a apresentação fica melhor. Deixa eu ver qual a ordem aqui, porque eu acho que tem 2 pessoas, mas pode falar aí. É a Ju, depois o Lucas. Olá, João. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Então, a minha dúvida é relacionada ao Bradford também. Como a proteína ela tem que interagir com o corante, como é que a gente sabe essa proporção exata entre a quantidade de corante que a gente vai adicionar para reagir para a concentração de proteína da amostra? A gente usa um protocolo, mas a gente não sabe se essa proporção que a gente usa realmente é adequada. Entendeu? Eu acho que eu vou até interromper aqui o compartilhamento, porque esses slides não vão ajudar muito, eu vou só falando aqui. Se você tiver com muito corante no meio, mesmo que esteja o sistema em equilíbrio, que forme o complexo corante-proteína, ainda assim, meio que vai ofuscar, né? O espectro do corante vai estar tão mais intenso que qualquer formação ali do complexo não vai dar para enxergar. Então, assim, o ideal é tentar trabalhar com concentrações próximas, mas isso às vezes é mais empírico. Então, assim, existem os protocolos, então se o laboratório já determinou mais ou menos, isso aqui costuma funcionar, tenta seguir, mas sem ser, tipo, muito, sabe, a ferro e fogo. Tem que pensar, não, nesse caso estou trabalhando com uma amostra mais concentrada de proteína, então talvez seja interessante aumentar um pouquinho a concentração do corante, ou não, estou trabalhando com uma amostra que eu fiz alguma diluição, por algum motivo que eu precisei, então botar muito corante, né, a quantidade padrão talvez não seja ideal, porque vai ficar muito concentrado. Então, eu acho que o ideal é tentar manter mais ou menos ali as concentrações próximas, né? Vou usar números assim da minha cabeça, aleatórios. Eu não sei se essa é a faixa de concentração, porque eu mesmo não trabalhava muito com proteína no doutorado, enfim. Mas se você está trabalhando, sei lá, na faixa de nanomolar, sabe? De proteína, ou de micromolar. Você não vai trabalhar na faixa de molar, de decamolar para o seu corante. Você vai trabalhar mais ou menos ali próximo. Ou sei lá, você não vai botar picomolar, femtomolar, sabe? 10 a menos 12, 10 a menos 15 mol por litro para quantificar micromolar, por exemplo, que é 10 a menos 13. Então, tentar deixar as ordens de grandeza próximas. É por esse caminho que eu iria. E o parâmetro que eu posso usar para garantir que esse complexo está sendo bem formado é exatamente a varredura do espectro, que ele vai estar formado 100%, né? Sem o surgimento de outro pico. Se ele formar esse complexo em 590, eu tenho certeza que essa proporção tem equilíbrio, no caso.
Assim, o ideal, se você puder, se o seu equipamento permitir você fazer a varredura, o ideal é você medir, assim, o espectro antes só do corante puro, você vai ver as bandas características do corante e fazer a sua análise, né, o preparo da amostra e ver a formação do complexo, ver se tiver mais ou menos ali em concentrações mais ou menos próximas, eu imagino que o corante vai ser consumido, vai formar o complexo, você vai ver as bandas desaparecer do corante e vai ver surgir a banda do complexo. É só um complemento, concordo aí com a colocação do João, mas aí, igual o da Ju, na prática, ela tem acesso à varredura inteira, então, de fato, fazer a varredura. Mas a dúvida dela, talvez, João, é o conceito de reagente limitante. Porque aí, Ju, se você tiver muita proteína, e aí você tipo assim, acabou o corante. Aí você vai estar com aquele sinal lá que ele não vai ultrapassar, não por efeito filtro, não por excesso de concentração do corante, nem nada. É justamente porque consumiu todo o corante e o máximo de resposta que poderia formar o complexo é aquele. Mas eu ainda tenho proteína sobrando, mas não tenho mais corante para complexar. Uma sugestão em cima da fala do João não vamos variar em relação ao protocolo a variação do corante. Vamos seguir a variação do protocolo em relação ao corante. E aí você ajusta a diluição da sua proteína. Porque se aumentar muito a concentração do corante, pode começar a dar esses problemas de interação com a luz e tudo mais. Então, talvez vamos manter a concentração do corante do protocolo, mas acompanha. Se zerou os dois picos que são específicos do corante, pode ser que ele começou a ficar limitante. Porque, a princípio, a gente tem que ter o corante em excesso, mas não pode ser um excesso que atrapalhe com a interação com a luz. Então, eu sugeriria fixar a concentração do corante pelo que tem no protocolo que é o praticado e ajusta na diluição da sua proteína. Entendi. Tá ótimo. Muito obrigada. Faz sentido, né, João? Para você aí dentro do seu... Faz total sentido. Lucas? Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Então, ok, bom dia. Então, saindo um pouco aqui da parte de bio, né, que estavam só as duas perguntas foram voltadas para bio, vou fugir um pouco disso, né? Minha pergunta vai ser mais sobre o cutoff que você mencionou agora no final da sua aula, João. Primeiro de tudo, muito obrigado pela aula, muito esclarecedora. Eu trabalho com sínteses, né, de materiais cerâmicos. Eu faço sol gel e obtenho nanopartículas de materiais cerâmicos, né? E aí eu utilizo a absorção e tudo para observar se está sendo feito, né? Se eu tenho com a minha nanoestrutura e tudo. E aí, no meu caso, a minha nanoestrutura ela é em torno de 190 nanômetros, que tem um pico de absorvância, o que está retratado na literatura. E assim, eu fiquei com essa dúvida porque a minha solução, eu obtenho ela meio aquoso, né? Então, eu faço a diluição, coloco na cubeta e faço a diluição e tudo, sendo que é tudo em água, né? Porque eu vi isso nos artigos e tudo mais. E aí, você mencionou que o cutoff da água é aproximadamente 200 nanômetros e tudo mais. Eu até fui dar uma olhada aqui no Google Scholar e vi que é bem perto do meu pico. Sendo que eu vejo na literatura que é utilizando isso, né, eles também utilizam em água e tudo mais, pelo menos na metodologia que eu olhei. E aí eu fiquei pensando, o cutoff ele é mais importante quando você faz uma análise apenas com uma cubeta, ou se eu posso fazer, tipo, também, quando eu faço análise usando a cubeta e a referência, né, que tem equipamentos que tem a opção de pôr as duas cubetas, que é no meu caso, quando faz isso, o cutoff não é tão impactante assim, sabe? Eu fiquei nessa dúvida. Se eu tenho que mudar agora, eu tenho que fazer com outras soluções que abranjam esse range de 190 nanômetros, mais ou menos, né, de absorvância, ou não, porque eu estou fazendo com a referência, eu tenho a opção de botar com a referência, o sistema ele meio que faz um cálculo, ele consegue analisar e subtrair essa parte que está sendo absorvida pela água, por assim dizer. Não sei se ficou confuso, mas qualquer coisa eu repito. Só para ver se eu entendi direitinho, a sua amostra é um material que está solúvel na água, né? É isso? E aí você está analisando o máximo de absorção dele, que fica ali por volta de 190. Assim, o cutoff da água está bem por ali, 190, 200, alguma coisa naquela faixa ali, já no VC. Assim, eu já fiz análise, mas isso não é o certo. Eu já fiz análise em um comprimento de onda ali próximo do cutoff, um pouco abaixo dele. Só que você começa a ter muito ruído de sinal. Então, nesse caso específico, eu não sei dizer, para ser sincero. Assim, se o material é solúvel em água,
Eu não sei dizer se tem algum outro solvente. A questão é que eu acho que ele está querendo pensar, João, que eu também tenho dúvida, se pode descontar a leitura da água pura, né? Mas vai ter ruído com certeza, vai ter ruído, né? Porque vai ter ruído. Igual quando a gente faz na placa de plástico. Não é só descontar, porque ele está bloqueando a passagem da luz. Não é que é um branco, entendeu? Aí o ideal mesmo seria trocar o solvente, se tiver possibilidade de trocar o solvente. Porque não é simplesmente descontar, certo, João? É estilo a cubeta, né? Que ele está impedindo a passagem da luz. Então, não é que ele está medindo uma coisa a mais. Ele está impossibilitando de medir o que eu quero medir. Mas eu não sei, eu fico pensando agora, se eu estou colocando algo que ele vai absorver naquela faixa, que também já absorve, né? Tipo, eu vou estar absorvendo mais ainda. Então, vai estar passando menos luz ainda. Na minha cabeça, eu conseguiria pegar ainda assim, mesmo tendo esse cutoff, mesmo ele diminuindo o sinal, eu ia ter algum sinal, enquanto que o outro, que ele está diminuindo mais ainda, por assim dizer, porque eu tenho alguma coisa que vai estar absorvendo. Sim. Então, não sei se está confuso assim. Não, dá para entender, assim, dá para fazer isso. Eu já fiz isso em algumas análises, mas a gente vai ter que levar em conta que vai ter um ruído ali provocado justamente pela absorção do próprio solvente, né? Tem absorção ali que, sim, o equipamento vai estar descontando, se você fez direitinho, né, a medição do branco, né, se sua baseline está boa, o equipamento vai estar meio que descontando já essa absorção. Se fosse, por exemplo, em relação à água e ar, por exemplo, né, o ar vai ser muito mais transparente a outras radiações, mas você não tem como suspender sua amostra no ar, né? Então, mas tem que levar em consideração que a água vai estar ali provocando um certo ruído. Mas dá para fazer? Dá. É o ideal? Não é o ideal. O ideal seria usar algum meio de dispersão, né, da sua amostra, algum solvente para sua amostra que não interferisse, que não absorvesse. Mas às vezes a gente não consegue, né? Às vezes experimentalmente tem algum tipo de limite, né? O seu material, ele é extraído na água, ele só é solúvel na água, então a gente faz essa dança das cadeiras com o que a gente pode fazer, né? Com o que a gente tem acesso. Só tem que tomar cuidado que não é a lógica de descontar a linha de base tradicional. Eu entendo o raciocínio, Lucas, mas é justamente isso. Você tem que pensar que talvez ele está atrapalhando a medida, não é só um desconto. Uma coisa é ter uma mistura de duas moléculas e aí eu faço a leitura dela separada, pura, mesmo que ela absorva no mesmo comprimento de onda, porque eu consigo ler a absorção de cada uma. Mas o problema é a gente ter um impedimento de que não dá para confiar naquele comprimento de onda, porque eu estou tendo um bloqueio, não só naquele comprimento de onda, eu estou tendo um bloqueio, mas especificamente a gente está falando daquele comprimento de onda, né? Mas eu estou tendo um bloqueio da medida, não é simplesmente eu estou descontando aquele ruído. Isso dá para entender muito claro na prática quando é a questão da cubeta. Não adianta você insistir de, eu vou usar de plástico e vou descontar o ruído da cubeta. Não, na prática você vai ver isso. É porque o do solvente ficou um pouco mais complexo, né? Mas é a mesma analogia. Se você pega uma placa de plástico e vai fazer uma leitura em 200 nanômetros, vai ficar um sinal enorme. É a razão sinal ruído, né? Aí o ruído é muito grande da placa e o sinal do material é baixo. Mas justamente, pode ser que o do solvente... em relação à concentração da sua amostra e tudo mais, a amostra se sobressaia, e é um ruído pequeno, mas é razão sinal ruído, não é desconto de linha de base. E o ruído ainda tem uma outra questão também, que o ruído ele é caótico, assim, a física, né, que ele obedece é do caos, literalmente, não é só a expressão de falar, né? Lá no Instituto de Química já teve gente que foi pego com fraude em defesa de tese por conta do ruído na RNN, que a pessoa juntou dois espectros, pegou um espectro bonito de um lado, um espectro bonito do outro, juntou, só que os ruídos não estavam muito discrepantes, né? Um estava em cima, um estava embaixo, então assim, a pessoa foi pega na fraude por causa do ruído, e o ruído é caótico. A absorção do cutoff, né, ela vai ser caótica, então pode ser que em um dia você faça um experimento, o ruído jogou um pouco mais para cima do seu sinal, no outro jogou um pouco mais para baixo. Justamente porque, né, a razão está ruído. Já vivenciei casos assim também. Não é maldade da pessoa, mas falta de conhecimento para tomar cuidado se você não está trabalhando em cima de um ruído. E aí, tipo, eu estou dizendo que a concentração é essa, ou aumentou, diminuiu, e aí você está fazendo análise de ruído, e justamente nisso, que nem vai ser reprodutível. Porque já vi várias pessoas sofrendo com quantificação
porque, na verdade, estava olhando numa faixa ou uma concentração que está dentro do... que estava extrapolando o erro da própria medida. Então, tem coisas que é entender a limitação da amostra, do solvente e do equipamento. E até isso dá para render uma outra parte enorme, né? Que é justamente quando faz a parte de validação de metodologia analítica, que aí a gente vê o erro, qual é a faixa que é confiável, qual é o percentual de erro. Isso, por exemplo, é um outro desdobramento aí que dá para fazer em um curso futuro, né? Porque tem várias pessoas que ficam medindo coisa no erro. E quando a gente entra muito nessa questão dos limites da técnica, é que entra a hora justamente da gente escolher uma outra técnica, né? Uma outra espectroscopia para poder... Talvez não serve ali, vai. Ou a outra técnica totalmente diferente. Aí, igual, então eu vou para um HPLC, não vou fazer espectroscopia de absorção. Vamos para outra coisa totalmente diferente. O infravermelho, alguma outra coisa. Existem outras técnicas para poder sondar. Não, tá certo, pessoal. Obrigadão. Valeu aí pela dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? E assim, estamos em 11h50, João, mesmo que não tiver dúvida, acho que nem adianta a gente iniciar nem a pincelada ali na outra parte, né? Aí a gente pode até pensar aqui. Teve algumas pessoas que comentaram eu falei no chat que eu vou disponibilizar isso para os e-mails, vi que a maioria preencheu ali a planilha. A Ju quer comentar algo? Aí só para encerrar aqui, né? E aí eu vou disponibilizar a apresentação, e aí a apresentação tem tudo, mas a gente marca um outro dia para a parte da emissão, e tem até outras coisas que foram levantadas aqui que são interessantes até para desdobramentos de aula, né? A gente viu que dá para ter uma totalmente sobre Bradford, dá para ter uma totalmente sobre essa parte que até eu já fiz com a Bruna em um outro momento, de fazer validação de metodologia analítica, calcular o erro e tudo mais, isso é super interessante, e aí é bom justamente para a gente ver que é um mundo de informação, né? O que você falou, não é uma aula que dá para virar um ano de aula, dá para ser uma disciplina inteira. Ju, fica à vontade aí, a Priscila depois também comentar. A minha dúvida em relação àquela variação da constante que você falou, em função da densidade do solvente, e você tocou no ponto da temperatura. O controle da temperatura, ele pode ser feito só pela temperatura que a gente seta no equipamento, ou a temperatura ambiente também vai impactar nessa variação do seu? Então, se o seu equipamento já tem um controle de temperatura, né, se o leitor de placas consegue controlar a temperatura, isso já ajuda. Mas quando você está fazendo o preparo da sua amostra, se você está fazendo o preparo você está fazendo fora do equipamento, né? O preparo da amostra, você está fazendo experimento no Rio de Janeiro no verão, está lá próximo de 40 graus, e é algum líquido que sofre muita variação volumétrica. E geralmente não é uma coisa muito absurda, perceptível no olho, mas quando a gente está trabalhando com volumes muito pequenininhos, isso fica mais perceptível. Então, o ideal é que você tente manter o preparo da sua amostra mais ou menos padronizado, sabe? Eu vou fazer sempre o preparo da amostra, o ar-condicionado do laboratório está sempre ligado no 25, sabe? Porque se você está fazendo, por exemplo, num dia no verão e num dia no inverno está lá 10 graus, aí no verão está próximo de 40. Pode ser que você, na hora de pipetar 200 microlitros, 100 microlitros, vai ter uma pequena variação volumétrica e você não vai ter exatamente o mesmo caminho óptico. Você pode ter uma pequena variação. E aí são pequenos errinhos que vão se somando. Mas também para não ficar neurótica, tá, Ju? Porque o principal disso que o João está falando é um outro comentário que ele fez em um momento do curso, que refazer a curva de calibração. Você não é tipo, ai meu Deus, hoje eu não posso fazer experimento porque variou muito a temperatura. Não, você repete sua curva de calibração, que se variou, vai variar para outra curva. Num dia você leu em uma curva, no outro dia você lê com a outra curva. Minimizar os erros o máximo possível, principalmente quando a gente trabalha em volume pequeno. E esse problema não teria na cubeta. Se for uma coisa muito crítica, tem que ir para a cubeta. Mas a placa nos adianta a vida, porque dá para fazer muito mais experimento de uma vez só. Aí, justamente, você fez a curva de calibração no mesmo dia da medição dos pontos, não tem que preocupar muito com isso. Mas se você fez a curva de calibração num dia e vai medir os pontos em outro, pode ter tanto o problema da temperatura quanto da variação de energia elétrica lá que o João comentou. Então, é tentar se organizar para fazer a curva de calibração no mesmo dia que vai medir os pontos que você quer descobrir a concentração. Tá ótimo. Pri?
Não, eu queria só fazer uma sugestão, né? Já que o pessoal está interessado em Bradford, em vez de focar assim, em alguma coisa muito para Bradford, a gente poderia trazer justamente análise de proteínas, né? Porque além do Bradford, a gente tem o Lori, né? E a gente tem também medidas diretas, né? No ultravioleta. Então, não sei, de repente, em vez de fazer só focado, até para entender qual a melhor escolha, né? Não sei, das variações de proteína. E aí o Lucas trouxe outro tipo de material, os materiais cerâmicos. A gente também trabalha com óxidos, né? A gente tem polímeros que também podem interferir aí dentro do processo. Então, a gente trazer assim, até uma sugestão para as pessoas que estão, né, os diferentes materiais com que trabalham, se puder fazer assim, não sei, trazer o ponto específico, né? Analiso tal molécula, analiso extrato, uma galera que sei que trabalha com extrato, então se baseia num componente majoritário dentro de um extrato, o que isso traz de interferência. Às vezes as pessoas não conseguem nem formular agora uma dúvida, mas podem mandar, eu acho, né, Marcel? O que você acha? A gente vai mandar por e-mail, eu acho ótimo. E aí até para sugerir temas, né? Porque só daqui a gente já viu várias coisas que dá para desdobrar. Mas aí é isso. A ideia também a princípio, aqui com o João, essa parte mais espectroscopia, mas, por exemplo, a gente pretende fazer um treinamento de DLS, de diâmetro hidrodinâmico. Aí talvez fazer o pacotinho. O DLS vale a pena explorar equipamentos diferentes. O de potencial zeta, por mais que faça junto com o DLS, vale uma aula separada só de potencial zeta, porque tem muito conteúdo. O da proteína, vamos falar de métodos diferentes, em vez de falar de espectroscopia, falar de quantificação de proteína, acho ótimo. Aí talvez a gente pode criar essa listinha e quando mandar o e-mail, pedir sugestões de próximos temas, né? Isso, FTIR também está no pacote, tá? FTIR, A Ana vai fazer também o curso para a gente. Aí a gente pode pensar em criar uma agenda aí. Eu acredito que é inviável, tem que ser no máximo um por mês, mais que isso a gente sabe que não dá conta. Mas a gente já estava com essa ideia de dar essa sequência de treinamentos, né? E aí vão surgindo esses outros. Igual, tem outros que já está até aí encaminhado com o João, que surgiu uma demanda do laboratório, do grupo e tal. Tem várias dúvidas que a gente vê que são recorrentes, né? Que aí a gente fica treinando ali no boca a boca e é muito melhor ter um treinamento assim, formal, que grava, depois disponibiliza. Então, por exemplo, a adsorção, física e química, a gente fez essa semana bem internamente, bem informal. Aí a gente pretende organizar um mais formal. Aí entra o de adsorção química e física, a gente precisa desses conceitos de espectroscopia, então tem que vir depois. Então a gente está vendo isso, de pensar no equipamento ou pensar na abordagem do que se pretende avaliar, né? Pensar no processo, né? Igual a adsorção, a gente não está pensando no equipamento, está pensando desde a interação da molécula e tudo mais, até o equipamento que vai quantificar. Então, acho ótimo, Prida, a gente pôr lá talvez já criar um calendáriozinho de próximos temas e perguntar sugestões aí de temas que também interessem às pessoas. Acho que é isso, né, pessoal? João, fica à vontade se quiser comentar mais alguma coisa, mas agradeço aí pela explicação, que foi até para mim aí vários aprendizados novos, muito boa aula. E aí a gente marca uma outra para falar de emissão, porque de fato agora já está dando meio-dia, né? E aí não vale a gente passar correndo. É isso, pessoal. E obrigado aí pela participação de todos, que estamos com 23 pessoas até o final. Teve uns momentos de 26 e tal, mas bem bacana, que mostra aí o interesse e que, de fato, está prendendo a atenção, né? João, se quiser comentar algo, e Pri também, fique à vontade e a gente encerra. Precisando, qualquer coisa, eu tinha colocado no slide só no final, eu vou compartilhar aqui, mas assim, podem pegar meu contato. Na verdade, você mesmo vai mandar o e-mail, João, que eu alinho com você. Eu peguei a lista de todo mundo, aí você compartilha o contato e tudo. Que aí você envia o e-mail pelo seu e-mail, e aí vai estar disponível na assinatura sua, que aí quem quiser pode entrar em contato, né? Precisando, eu tô à disposição para ajudar, pessoal. Ótimas imagens do encerramento. Os cachorros